Gustavo Fonseca, meu amigo de muitos e muitos anos. Finalmente, hein? Cara, finalmente, finalmente. E há algum tempo aqui a gente tentando fazer isso, se conectar de várias formas que a gente vai conversar aqui sobre. E hoje a gente está gravando o segundo episódio do Arte do Negócio, né? Para quem não viu o primeiro episódio, o Arte do Negócio, ele vai falar sobre criação de marca, sobre a importância do branding, sobre como os criativos, de várias formas, né? Os designers, os videomakers, os criadores de marca, os influencers, como que eles ajudam os negócios a crescer, né? Então a gente vê, a gente que é da área, né? Do marketing, no meu caso, a gente vê que ainda tem uma grande dificuldade para empresas, principalmente das médias, as pequenas aí por uma questão de orçamento, não vê a necessidade ainda, o quão é importante você trabalhar desde lá do começo, como você fez, e vai falar um pouquinho pra gente aqui agora, de cuidar da marca, né? De cuidar da visão. Então, cara, primeiro, obrigado por estar aqui. Gustavo... Inclusive, bela camisa, tá? Né? Parabéns pela escolha na camisa, muito bonita. Não foi à toa, não. Não foi à toa, não. Vamos falar sobre ela também. E a gente pode, então, começar pela face. Gustavo, né? Você é advogado já com nem tanto tempo de formado assim, vai? Uns aninhos aí. É porque a barba aí... A barba tá... esconde, né? Tá bem demais. Não precisamos falar de idade, não. Mas, né, já tem uma carreira muito bem consolidada, um dos maiores escritórios de advocacia do Espírito Santo. Provavelmente, quando a gente fala de negócios, advocacia para negócios, você deve ser o maior hoje. Em termos de referência, assim, de mercado, até entre os colegas advogados ali, eles falam isso. Não sei maior em faturamento, número de pessoas, a gente não mede muito... Eu não acho que o número de pessoas é uma forma de medir uma empresa, nem quanto fatura. É o que dá de resultado, como se posiciona. Sim. E aí sim, a gente é o principal escritório de negócios hoje no Espírito Santo e também ali em São Paulo, começando a ficar bem posicionado. Vocês estão com o escritório lá agora também, né? São Paulo tem 4 anos, estamos indo para o 5º ano já em São Paulo. Nossos Caramba. clientes são mais de São Paulo do que do Espírito Santo. Isso eu acho que a maioria das pessoas não sabe. 70% ali, 70 e poucos por cento da nossa receita são clientes paulistas que a gente atende pela base de lá, mas também com a galera toda trabalhando daqui. Isso faz parte da estratégia, depois eu conto um pouco. Já tem 4 anos, então passa rápido. A gente errou 3 vezes, assim, deu errado 3 vezes até conseguir. Normal. Essa unidade que a gente está agora tem 1 ano, mais ou menos, a sede física ali, mas de abrir o escritório no OAB, de ter pessoas trabalhando, e aí já é a 3ª sede que a gente... a primeira a gente tentou 1 aninho ali, pouco não deu, a segunda no meio da Paulista, acho que foi um pulo muito grande de quem a gente a nossa essência para aquele ambiente ali da Paulista caótico. Agora a gente conseguiu encontrar um lugar legal, um prédio legal, uma sala bem equipada, parecido com o que a gente tem aqui em Vitória, não é uma casa igual a gente tem aqui com área de evento, mas com a nossa cara. E aí isso ajudou a dar certo. Legal, vamos falar dessa cara então, que eu acho que é o ponto principal aqui, né? Como que uma empresa de advocacia está aqui falando sobre a arte do negócio, né? Sobre marca, e eu acho que vocês são um baita case, né? Porque quando a gente fala maior também essa questão, mas com certeza uma das mais reconhecidas. Isso. E com certeza isso, ouvindo do mercado, de outros advogados e até de outras empresas, vocês conseguiram criar ali uma identidade, um universo próprio. Sim. Né? Então as pessoas de longe veem que não é um escritório comum de advocacia. E algumas coisas, né, de quem vê de fora, mas que acompanha desde o começo a sua trajetória, consegue ver de forma muito clara, né? Desde a escolha de cores, né, que não é uma coisa, né, aquele azul escuro, né, aquele dourado, aquela coisa bem formal. Falando de tipografia, a tipografia de vocês é uma coisa mais fluida, né? E as marcas que vocês criam... paralelas, né? Esse universo que segue. Os trocadilhos que a gente ama. Exato. Essa camisa, então, fiz questão de usar hoje. E não é só hoje que eu uso. Eu uso essa camisa direto porque é uma camisa que cai bem, fica bonita. Manda uma mensagem, né, irmão? Facilita a minha vida aí. Vamos facilitar as coisas. Vamos ser mais leve um pouquinho, né? Quando eu tenho um cliente que é muito difícil, igual eu estava te falando hoje, que a gente foi num cliente... normal também, né? No mundo dos negócios. Exigente. Exigente. Exato. Mas momentos difíceis. Não é que é o cliente que é difícil, é um momento difícil. E a gente tem que ir lá para consertar algum erro que acontece ou para realinhar algumas coisas que talvez tenham ficado não tão alinhadas. Aí eu uso essa camisa pra essa situação. Aí eu uso essa camisa aqui para pessoa, para ela já chegar e falar: não, Juan, vem em paz. Não veio brigar nem discutir comigo. Não. Mas, cara, você falou algumas coisas aí, ó. Empresa de direito. Já achei ótimo que você usou esse tema. Por quê?
A gente se vê como uma empresa de direito, aí muito mais associado à gestão, à forma como a gente se organiza. Eu sou CEO, eu não sou o sócio do escritório, vai lá uma vez por mês para ver se deu lucro ou não, para receber do CEO ali, dos diretores, o reporte, mas é uma empresa. A gente se organiza como empresa. Isso não é comum na advocacia. A cor é laranja. A nossa cor principal ali com os tons, alguns tons marrom e tal, mas a cor principal é laranja. E muito dessa trava da advocacia vem do nosso código de ética. Existe o Estatuto da OAB e existe o Código de Ética e Disciplina. E esse negócio é muito mal interpretado. Então diz lá, por exemplo, que as cores têm que ser sóbrias. E aí o que é uma cor sóbria? Diz, né, é obrigado a ter o nome do escritório, né? Ali a razão social é Fonseca, que vira Faz. Uhum. É obrigado a uma série de questões assim, não pode haver mercantilização da advocacia, é um termo, o que é? Não pode virar um negócio de vender coisa. E as pessoas confundem isso com não poder fazer conteúdo. Hoje não, eu estou falando muitos anos atrás, né? Mais de 15 anos atrás. Mas vocês já começaram pensando nisso lá atrás, né? Tem coisa que eu não sei explicar, tá? Assim, sendo bem sincero, uma vez, conversando com o Guilherme, enfim, com o meu sócio na época, eu falei, cara, e a gente era pequeno, assim, nessa época, a gente já tinha ali alguns anos, mas a gente tinha ali umas 10 pessoas. Eu lembro que eu fui no quadro, assim, na sala de reuniões. Falei, cara, nessas reuniões, assim, de planejamento estratégico, cara, o que a gente vai ser daqui a 10 anos, aquelas coisas todas. Não chamava Faz ainda, tá? Era outro nome tradicional, com 2 sobrenomes ali compostos. E aí, cara, o que você pensa? O que você pensa? Tá, eles falaram, pô, deixa eu falar o que eu penso. Aí eu comecei a desenhar, assim, um monte de bolinha. Eu falei, eu penso no escritório com 40 pessoas, como se fossem vários escritórios unidos. Cada um aqui é como se fosse dono do próprio escritório, o trabalhista, o societário, o tributário e tal. É numa casa. Pô, sei lá, tem um cachorro, tem uma rede. E não era ainda hype das startups, de ter skate, camisa quadriculada, cachorro, essas coisas todas. Nem a Madalena existia na época. Não, nem a minha cachorra que vai pro escritório comigo, nem existia ela na época. E aí eu lembro que um sócio meu falou assim, você vai enfiar 40 advogados aonde, Vitória? Nem tem escritório desse tamanho. Papo de artista. Nem tem escritório desse tamanho. Porra, você viaja muito. Fala, que bom, né, que alguém aqui viaja e tal. Sim. E, cara, corta para hoje, a gente tem mais de 50 pessoas, era uma casa, cachorro vai junto, tem rede, tem happy hour, tem evento, tudo conectado, tudo fazendo sentido, Sim. tudo como um posicionamento. Vocês também, até um posicionamento, claro que isso evolui, isso muda, mas não tem também aquela necessidade daquele terno e gravata sempre, claro que é necessário. Eu passei por várias fases, né? Primeiro que eu nunca soube me vestir bem, você me conhece há muito tempo, sabe que eu usava o quadriculado com listrado, camisa do Botafogo, com Lei da Maria da Moda completamente violada. Aí eu fui aprendendo, né? Me vestir melhor um pouquinho. A gente, no começo, ali advogou muito para startup. Então, eu fui muito... É um movimento de pêndulo. Eu fui muito informal no começo. Algumas pessoas não sabiam que eu era advogado. Na época ali que o PicPay começou, que algumas startups capixabas começaram a despontar, a gente era advogado de todas, ou a maioria delas. E inclusive, eles pediam para eu não ir assim, porque assusta. Eu passava o dia ali na sede do PicPay, por exemplo. Ele falou, cara, quando você vier, vem pôr calça jeans e camisa do PicPay. Eu tenho uma coleção de camisas do PicPay, que saiu, eu comprava, eu ia lá e tal. E, pô, muito orgulho, inclusive, Sim. de ver agora que tem uma Fórmula 1. Sim. Conta mais um pouquinho especificamente do PicPay, PicPay, que é um case... A gente não tinha, né? A gente é amigo há muitos anos, né? Eu abri minha primeira startup com 20... Vou falar minha idade, não. Vou falar o ano. Em 2012. Em 2012 eu abri a minha primeira startup. Já tinha escritório. Mas não existia esse mundo de venture capital, de seed capital. E no Espírito Santo, então, 2012 isso não existia. foi o ano que... Só para falar assim, para fechar o gancho do... a gente foi muito informal. E aí a gente começou com essas startups. Essas startups, elas se transformaram em grandes empresas. PicPay virou banco. A Zite foi vendida para tal. A Americanas foi vendida... E aí a gente começou a se ver com conselhos de administração, com um negócio muito mais formal. Então, tanto os meus clientes startup cresceram e eu precisava ajustar um pouco o dress code ali, a vestimenta, para me comunicar, para ser respeitado por aquele público. E a gente começou a advogar para empresas muito grandes também. Né? A maior empresa de tecnologia da China, um dos maiores top 3 do granito mundial, os caras todos elegantes, né? É italiano em especial, se veste muito bem de maneira geral. Então a gente também, agora, mais recentemente, 3 anos atrás, a gente sentou e falou, cara, vamos olhar pra gente de novo? Lançar um olhar inteligente aqui, ver quem a gente é, depois disso tudo que aconteceu. E aí, galera, tem um dress code, tem até um
um advogado que trabalha lá com a gente, head da nossa área civil lá, que ele chegou de terno na entrevista e a gente estava ali discutindo esse negócio ainda, não estava definido. Aí ele chegou de terno, gravata, completo, né? Falei, cara, Vitão vai, quando ele ouvir, ele vai saber que é ele. Falei, cara, não precisa de terno não, velho, aqui a gente não usa terno não, isso aí pode leiloar, guardar pra uma formatura aqui, cara, ó, de boa, como é que eu tô? Gola polo, a gente aqui é super relax e tal. 2 semanas depois a gente aprovou o dress code, é obrigado a gente... Aí ele falou, pô, você me enganou na entrevista e tal, e não foi isso. As coisas mudam, né? A marca muda. A gente vai tem amadurecendo, isso. E uma coisa que sempre fez muito sentido, né? Até antes de falar ali das startups. A gente fez um processo de branding. O Hugo Mansur ali, a galera da Life Brand na época, o Igor tinha... E eles ali, cara, tem a arte e o negócio muito claro. O Igor, ele desenha muito bem. Ele, porra, faz o seu desenho aqui no lápis perfeito. Ele tem as ideias criativas. E o Hugo tem muita visão de posicionamento. De, cara, quem vocês vão ser no mercado? O que a gente não vai fazer? Posicionamento, ele falava, o que vocês não vão fazer? Vocês vão fazer divórcio? Vocês vão querer pegar tal tipo de coisa? E aí, ele foi fazer umas dinâmicas que eu não entendia porra nenhuma do que ele estava fazendo. Parece uma viagem, né? Parece. Na época eu falava, será que é para valer o dinheiro que a gente investiu aqui? Porque eram perguntas do tipo, se você fosse uma comida, não chamava Faz ainda, chamava outros nomes, e aí foi o naming, também foi parte do processo. Se isso aqui fosse uma comida, seria o quê? O que isso tem a ver? Se isso fosse um objeto, seria o quê? Se fosse um esporte, seria o quê? E aí depois, aí dividiu em dinâmicas de grupo ali, para não ter tanta influência do sócio e tal. E quando a gente vai ver o resultado, se fosse uma comida, ia ser uma salada. Pô, por que uma salada? Não, porque os ingredientes juntos aqui, eles funcionam muito melhor do que separado. O alface sozinho não é tão gostoso quando tem uma rúcula misturada com palmito e tal, e a gente se mistura na multidisciplinar. Pô, esse negócio tá começando a fazer sentido. Se vocês a equipe participou? Também todo você mundo, falou, quando você falou todo mundo, equipe, estagiário, todo mundo. Pô, isso é uma parada, acho que a gente vale até a pena falar, assim, de pessoas lá no escritório. Se a gente fosse um esporte, era o quê? É tênis? Não, tênis você tenta fazer o ponto, matar o ponto pro outro. Cara, era o quê? Vôlei. Um levanta, um amortece, o outro corta, o outro defende. A gente funciona mais assim. Aí eu lembro se fosse um objeto. Ia ser na época um iPhone. Por que um iPhone? Cara, isso era o quê? Isso era 2014, eu acho. Antes de ter um smartphone, não sei se a geração que assiste, né, passou por isso, de ter mensagem de texto, só ligava e mandava mensagem. Você sabia que você precisava de um smartphone? Ninguém sabia, porque não existia aquilo. E a gente sempre se propôs a ser um escritório que não é aquele advogado que só resolve problema, que você liga e fala, ai meu Deus, vou ter que ligar para o meu advogado, que serve para várias outras coisas, para estruturar o crescimento, para ver oportunidade. Então assim, a gente é igual ao smartphone, depois que você usa não consegue mais largar. Aí eu falei, pô, tá fazendo sentido aquele monte de cartolina, aquele monte de negócio, e virou a Faz. E aí o lançamento foi aonde? Foi um coquetel com smoking? Não. Foi no Motor Rockers, antigo ainda, na sede antiga lá ali. No pequenininho, ali na Praia do Canto. Com cerveja Barba Ruiva, IPA, da nossa cor, com uma banda de rock tocando, né? Rock ali, com uma música brasileira. E aí a gente ficava assim, justamente nessa época do PicPay. O PicPay a gente começou ali em 2012, fez um parecer prévio antes deles começarem a operar, perguntaram se podia, a gente veio acompanhando. Isso ali era 2015, já ali 14 para 15. Eles estavam no processo da primeira grande venda deles ali pro Banco Original, e aí tinha um diretor avaliando quem seria o escritório do PicPay, porque era o comprador que ia decidir quem era o escritório, não era mais os vendedores. E aí eu lembro que eu fiquei assim, cara, isso não vai dar certo. Porra, a gente tem que fazer um negócio mais formal, velho, o cara é do banco. Isso no lançamento lá no... Falei, pô, vou convidar... Será que é melhor convidar ele ou não convidar? Pô, se eu não convidar, o cara... Ele é de São Paulo, né? A gente tem a visão também do paulista, errada antes de conhecer. E eu ficava assim, pô, não vai dar certo. Será que vai? Será que não vai? Moral da história, a gente convidou o cara. E no evento ele falou assim, cara, são vocês. Quando eu vi aquela frase ali do... não sabendo que era impossível, a outra frase tal, eu não quero um advogado que me diga o que eu não posso fazer, eu quero que me diga como fazer o que eu já decidi fazer, que é uma frase do Morgan, muito famosa. Ele falou, porra, o PicPay precisa disso. E eu falei, gente, olha só como tá valendo a pena a gente ser a gente mesmo. E eu falo que a gente não criou a nossa marca. Quem fez o trabalho de branding pra gente, extraiu o que a gente era. Virou, a gente já era aquilo ali. Exatamente. E até no comunicado, eu lembro assim, cara, que foi muito legal. A gente mandou uns e-mails pro cliente para falar que a gente tinha mudado, que a marca mudava e as cores, mas a essência continuava a mesma, que a gente sempre era daquele jeito. Na verdade, a gente só decidiu sair do armário. A gente sempre foi assim. E aí, pô, só o tom de um escritório de advocacia, brincar com sair do armário, sempre foi assim, também já conectou
com clientes que faziam mais sentido pra gente, assim. E eu imagino, assim, o seguinte, né? Todo esse processo, muito legal que você falou, porque sempre que a gente faz um processo de que a gente chama hoje de discovery, né? A gente aplica uma técnica desenvolvida pelo Paulo Caroli, que veio lá da Até com a Accenture. SAP aí, tá? Quem não entendeu. Vou explicar. Processo de discovery, que significa descobrimento, é um descobrimento primeiro de quem você é. Não é porque eu quero transformar como uma agência de marketing, transformar o cliente em algo que ele não é. Eu quero, normalmente os clientes que chegam... Até porque chegam... isso não se sustenta. Não se sustenta. Você mente, cara, 1, 2, 3 meses, virou... Não se sustenta, Exatamente. Você mostra a sua cara com o tempo, né? Então, quando a gente vem fazer um plano de marketing, ou antes de fazer um plano de marketing, a gente faz quase uma sessão de terapia dentro dos clientes, porque junta os sócios. Hoje, por exemplo, eu fiz, hoje de manhã, uma sessão de marketing terapia, que eu falo. Que senta os sócios e eu falo assim, quem é o cliente de vocês? Meia hora de conversa. Uma empresa que já tem uma startup, na verdade já está em fase de scale-up, que já tem 5 anos, que eu participei lá no início do processo de criação dessa empresa e, obviamente, como toda startup, pivota um pouco, mudou um pouco qual o público-alvo, mas a essência é a mesma. Cara, meia hora de debate para descobrir quem era o cliente. É isso, mas muito parte do cliente. Acho que outro erro ou falta de atenção é quando você tem o seu perfil de cliente ideal, que é uma sigla, né, ICP ali, mas quando você tem isso bem definido, cara, onde que esse cara tá? A gente faz eventos, você sabe, você já foi em vários eventos nossos. Tem um evento corporativo, tem um evento que é um camarote, tem um evento que é um camarote no Vital, uma festa, não tem nada a ver com a advocacia. O que a gente fala nesse camarote? A gente não fala de nada, a gente só tá lá para se divertir, só para conectar com as pessoas. Mas por que isso faz sentido? Ah, não, porque o meu perfil é empresa de dono. Eu quero ter uma conexão com o dono da empresa. Faz sentido? Onde que esse cara vai? O que esse cara ouve? O que ele gosta? Qual o presente que ele gostaria de receber? Essa camisa que você tá usando, inclusive foi na ideia do Tufix, você conhece muito bem, né? Não sei se dá pra ver aí, Danilo. A camisa tá aqui, escrito Make It Easy, né? Facilite. E a nossa missão é facilitar negócios em português. Então, para não fazer uma camisa, a gente facilita negócios, aquela coisa quadrada. A gente colocou um Make It Easy, você vê aqui de frente não tem marca da Faz, não tem nada, tem um negocinho pequenininho ali atrás. Mas é nos detalhes. É nos detalhes. E eu vejo o pontinho laranja que nós faz somos a grande minimalistas. diferença. Então, essa que é a questão. Então, na hora de você fazer todo esse processo de terapia, você não quer criar uma coisa nova. Você só está exatamente extraindo, porque as empresas que chegam para a gente não são novas empresas, são médias e grandes empresas. Mas mesmo assim perdidas. Só que às vezes... Falta de identidade, quase talvez, sempre, o cliente sabe qual é o diferencial, qual que é a proposta de valor. Se você passa uma pesquisa, aquela discussão dos sócios, não, a gente é melhor aqui, a gente tem que fazer sabe como é que isso. foi com a gente isso? A gente fez essa pesquisa. Quando a gente... depois a gente... Tô falando assim, mais de 10 anos atrás, né? Hoje em dia tem uma maturidade muito diferente. A gente falava que a gente era muito bom de técnica. Que o nosso, o parecer, não existia legislação do PicPay. Quando eles perguntaram se podia fazer um aplicativo para transferir dinheiro. Era, isso é crime, não é? Isso existe. A gente foi muito a fundo na técnica. E a gente dá segurança. E não sei o quê. A gente perguntava pro cliente, ele falava assim, vocês são mais informais, né? É mais tranquilo falar com vocês. Eu gosto que vocês são flexíveis. Ninguém falava do direito. Ninguém falava do negócio que a gente achava que a gente já era bom no direito. Ok, mas o cliente não consegue identificar isso. Percepção de qualidade do cliente de um escritório de advocacia é prazo de retorno. Meu advogado me responde rápido. Ele cobra caro ou ele cobra um preço justo para mim e para ele? Ele fala de um jeito que eu não entendo, que eu preciso chamar outro advogado para traduzir o que ele fez, ou ele conversa igual a gente está conversando aqui? Então a gente começou a entender, sobre o ponto de vista de quem interessa, que é quem eu estou resolvendo alguma dor, que é o meu cliente, por que ele escolheu a gente. Isso, ele já te escolheu. Tem um negócio que o Thiago Conce, queridaço, nosso cliente lá também, conhece? Palestrante de vendas. Palestrante incrível de vendas. Tem um negócio que ele fala, fiz um podcast com ele uma vez, ele falou isso, ele falou o seguinte, Juan, você concorda que você faz um sanduíche, um hambúrguer melhor do que o do McDonald's, mais gostoso, mais saudável, mais sei lá o quê? Então vamos abrir uma hamburgueria e quebrar o McDonald's. Por que não quebra? Porque tem todo um contexto, não é sobre o produto. É como você comunica, como você se posiciona. Né? Então, hoje, óbvio, olhando para trás, engenheiro de obra pronta, nossa, isso era óbvio. Mas na época eu não fazia ideia do que estava sendo o Discovery, né? Aprendi isso hoje também. Mas do que a gente estava descobrindo. Sim. Eu sei que não foi algo
imposto ou inventado e que a gente teve que se encaixar num perfil do que a gente queria ser. Olha, a gente já é assim. Como que a gente mostra que a gente é assim? A gente se conecta com as pessoas que fazem sentido trabalhar com quem é assim. Exato. Aí chegamos no que a gente tem hoje. Exato. E aí, assim, a gente falou do cliente, né? Da porta para fora. Como que uma marca, como que isso te posiciona e como essa marca deve definir aquilo que você já é. Ok, tem movimentos ali que você faz estrategicamente de mudança ali, mexer um ângulo para cá, Ok, a gente precisa se posicionar, vamos fazer um dress code agora porque o momento é diferente, então a gente não pode ser tão informal, nem tão brincalhão, Quadrado, de repente. mas não tão... Exato. Agora vamos falar da porta para dentro. Como que você ter uma marca e agora, né, a gente vai usar o exemplo da Faz, mas tem outros exemplos. O PicPay é um grande exemplo disso, de como que ter uma marca bem posicionada, com valores bem definidos ali, com cultura empresarial forte e pensada, né, uma cultura que seja disseminada de uma forma que seja conectada com a estratégia da empresa. Sim. E que pouca gente sabe que isso é marketing também, só tem outro nome que é endomarketing. É o marketing para dentro? Exatamente, o marketing para dentro. A gente tem um comitê de endomarketing lá no escritório. Aí. Então, tem muitas empresas de 200, Parece coisa de 300... gente grande. Não, cara, não é uma galera que se reúne e vê o que faz sentido. Né? Exato. E por que isso é tão importante? A gente que roda em meios empresariais, você ainda nem se fala que a gente vai chegar nesse ponto de eventos. Tem os eventos que você falou que você faz e tem os eventos milhares que eu vejo aí acompanhando você pelas suas andanças aí pelo Brasil. Alguns eu sou ouvinte, alguns eu sou palestrante, alguns eu sou patrocinador, alguns eu sou nada, tô lá porque alguém me convidou. Exatamente. Mas pessoas, né? Acho que o ponto aí é da porta para dentro, como que isso se conecta com... Isso, mas o que eu ia falar é o seguinte, a gente escuta muito assim, cara, não tem como contratar, tá difícil contratar, eu não consigo achar gente. Lá na Convertida eu abro uma vaga, eu não demoro menos de 2 dias para contratar. Pela quantidade de oferta. Eu tenho um banco de talentos que quando a pessoa não passa, ela fica mandando mensagem. Abriu vaga. Isso porque a gente quer uma empresa hoje que está um tamanho médio para uma agência de marketing aqui no Espírito Santo, crescendo rápido, graças a Deus. Mas já conseguimos criar uma cultura, primeiro, que não tem turnover. Quem está lá dentro não quer sair, porque tem uma visão de futuro, porque sabe que ali tem um caminho a ser trilhado. A gente é uma empresa pequena, vamos chamar assim, mas como eu venho de mercado corporativo, tanto como prestador de serviço, como dentro da estrutura, a gente aplica coisas que muitas empresas grandes não têm, como o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. A pessoa entra, ela tem acompanhamento... sempre tem os termos em inglês, né? 1 a 1, eu já ia falar one-on-one. Essa não tem necessidade nenhuma de falar. Weekly. Sprint. Então, assim, a gente tem 1 a 1, que é uma estratégia de gestão que eu trouxe lá da Vetex, que eu aprendi com o Mariano Faria, que é o CEO da Vetex. Ele fazia isso comigo. Todo mês um papo. E traçava comigo um plano de desenvolvimento. Falava, Juan, se você atingir isso, você vai virar sócio. Na época, ele até... fez uma proposta, mas infelizmente ali a gente não conseguiu. Infelizmente não, né? Mas o destino quis que a gente seguisse caminhos diferentes, mas é uma empresa que eu adoro, cara. Foi uma baita escola para mim, foi meu MBA, que eu nunca tive. Foi esses 2 anos e meio trabalhando diretamente com o Mariano Faria, ali abrindo o mercado para a Vetex pela Europa. Eu lembro dessa época. Então eu consegui absorver daquilo técnicas de gestão, e de cultura que se cria, onde as pessoas não querem sair. Que não precisa de uma fortuna para fazer. Exato. É muito mais dedicação de tempo e... Mas assim, falando que a gente fez. Primeiro que eu não sabia o que eu estava fazendo, tá? Acho que é bom também a gente, cara, ser honesto e dizer assim... Porra, o cara foi visionário. Não, gente. Eu só gostava das pessoas mesmo. Eu sempre fui de pessoas. E aí eu queria desenvolver as pessoas, não queria ficar perdendo time... Queria trabalhar com pessoas que eu gosto, não queria ficar trabalhando com gente chata. A gente passa muito tempo ali dentro do escritório. Continuo passando muito tempo, né? Não tem esse negócio de equilíbrio, né? Às vezes tá muito, às vezes pouco, às vezes médio. Então começou assim, sem saber muito bem, sem muita estrutura, happy hourzinho aqui e ali, uma coisa bem solta e desestruturada. Quando a gente foi amadurecendo um pouco, a gente percebeu o seguinte... o que significa ser uma marca empregadora? Eu conheci esse termo tem, sei lá, 2 ou 3 anos, o conceito de marca empregadora.
que é o que você falou. A gente abre um processo seletivo, vem um monte de gente aplicar para trabalhar com a gente. A gente tem, escritórios super respeitados, de pessoas que foram meus professores, que eu respeito, que eu troco ideia, que eu tomo café, que a gente troca experiências, e às vezes a gente abre processo seletivo e vem... Às vezes não. Toda vez que a gente abre um processo seletivo, vem currículos ali de profissionais de outros escritórios que eu sei que os caras estão ganhando bem ali, tem uma estrutura legal, tem profissionais, assim, admirados, líderes que eu admiro, inclusive, né? Tem um respeito. Mas o que eu percebi? Primeiro, a parada da verdade. Cara, não adianta, eu insisto muito nisso, porque parece óbvio, mas o que eu mais vejo nessas minhas andanças é gente querendo parecer ser o que não é. Então, quem faz a entrevista comigo, e eu faço questão de fazer as entrevistas... É uma coisa que você faz hoje até hoje? Eu entrevisto estagiário, irmão. Eu não abro mão para entrar no meu escritório, assim, o meu head, né, o líder da área, ele entrevista, ele vê a parte técnica, ele faz isso. Eu falo, beleza, agora eu quero te conhecer. Porque eu não quero que você entre aqui para sair mês que vem. Então, se você é um cara que eu quero que fique 10 anos aqui, o meu tempo... de tudo que eu tenho para fazer. A gente estava tendo esse debate semana passada. Cara, eu tô com muita coisa no prato, assim, atualmente tô redistribuindo, né, delegando algumas coisas. Muitos pratos com muita coisa. Muitos pratos com muitas coisas, Falei, a última coisa que eu não vou abrir mão, pessoas. Gente de gestão reporta para mim, eu não abro mão. Ah, mas não interessa. Tem coisa que eu falo, beleza, eu posso. Como sócio majoritário, eu posso ter essa decisão e impor um pouco também a minha posição. Isso eu não abro mão. De eu estar próximo das pessoas. A gente tem rotinas de 1 a 1, a gente tem rotina semanal. Hoje de manhã a gente teve um negócio que antes chamava Papo Reto, que era um negócio para... Mas como eram só com os heads ali do escritório, heads são os líderes de cada área do direito, ali, o trabalhista, societário e tal. Aí Gustavão, meu xará, head da área trabalhista, falou, isso aqui tinha que chamar Papo Head. Pronto. A galera também trabalha no brand ali internamente, né? Tem essa liberdade criativa. Mas é muito legal isso. Muito legal, os trocadilhos ali. Então a gente tem... O cara sabe quanto que ele vai ganhar quando ele vai entrar. A gente, nessa estratégia de ter mais clientes de fora, acaba que a gente consegue pagar um pouco acima do mercado. A gente paga em média 20% acima do mercado. Mas você ganha menos dinheiro com isso. No mês a mês, sim. Mas quando eu olho para quantas pessoas saem do escritório e quando eu olho para outros escritórios, a quantidade de turnover e gente insatisfeita e... Você olha ali no escritório... E a quantidade de dinheiro que gasta para treinar uma pessoa... Para contratar, para treinar, é 4, 5, 6 meses. Depois que a pessoa está dentro da sua cultura. E meu cliente, eu não quero que ele saia também. A nossa estratégia macro é o seu último advogado. Eu não quero que o meu cliente saia do escritório. A gente prefere manter os clientes que a gente tem e ir crescendo de maneira orgânica e tal. Mas se eu quero manter esse cliente, eu sou o último advogado e a minha equipe atende ele diretamente, como que o meu cliente se sente se cada hora tem um advogado diferente atendendo porque ele está saindo? Quanto que isso custa? Mas você está abrindo mão de parte do seu lucro, você poderia... Cara, será que eu estou abrindo mão ou será que eu estou pensando mais no longo prazo? Então o cara tem previsibilidade. Ele sabe qual é o plano de cargos, tem um plano de cargos escrito, é comunicado. Ele sabe o que ele precisa fazer no PDI ali, o que ele precisa se desenvolver para passar para o próximo nível. Ele sabe até onde ele pode chegar, até onde ele não vai conseguir chegar. Tem questão de trazer cliente. Hoje a gente estava fazendo também, cara, tem a questão de trazer cliente, mas nem todo mundo é tão comercial, assim, tem tanto relacionamento. Mas e a venda técnica? E o advogado que, participa de uma venda apresentando uma solução de graça para o cliente, a gente fala muito assim, a nossa primeira reunião com o nosso possível cliente, que a gente não cobra para fazer, tem que ser uma reunião que ele pagaria para ter. Não é uma reunião para apresentar o escritório. É uma reunião para solucionar alguma dor dele naquela reunião. Ou pelo menos dar um panorama e dizer, olha, de tudo que você me falou, isso aqui na minha visão é mais importante, eu consigo te ajudar aqui, consigo te ajudar a evoluir ali. Então, a coisa conversa. E aí, o que eu vejo na prática de endomarketing, né? O marketing para dentro. A galera começa pela festa, assim como eu comecei, tá? Sendo bem transparente. Começa pela cervejinha, Kit Kat, festa, tal. Kit boas-vindas. Cara, o que é endomarketing para mim? É quando o cara chega e fala assim, cara, eu tô fudido, minha cabeça não tá boa. Vai descansar, cara. Você tá precisando de um psiquiatra? A gente paga pra você um psiquiatra. Você tá precisando se cuidar? Vai lá. Cara, tive um problema aqui. Não, fica em casa. Né? Ontem, a pessoa que trabalha diretamente comigo, eu tava palestrando ontem no evento, que você assistiu lá a palestra, e ela falou, cara, eu tô com um negócio no olho aqui, eu posso até ir, não tô impedida de ir não, mas, não tô me sentindo bem com esse negócio. Eu falei, fica tranquila. Não precisa ir, se precisasse, se fosse urgente. Até usei um termo em inglês ali que o conselheiro usa, é nice to have ou must have. Né? Eu preciso de você ou seria legal se você fosse? Sim. Então, ao mesmo tempo,
durante um determinado período ali do escritório, ali em 2020, 21, 22, a gente foi demais para as pessoas. E a gente esqueceu de olhar para o resultado. Uhum. Então, teve um momento em 2022, quando a gente parou e a gente criou um conselho consultivo desde então, que a gente ajustou, né? Porque a nossa cultura é cuidamos das pessoas, desenvolvemos as pessoas e tal. Hoje, né, desde 2022, quando a gente sentou e conversou com todo mundo e alinhou, cara, é o seguinte, nós somos uma empresa focada em resultado, sem perder a nossa essência, que é cuidar das pessoas. Eu não posso ser uma clínica psiquiátrica, uma agência de, sabe? A gente cuida dos clientes, a gente cuida de quem está dentro, mas a gente precisa dar resultado para o cliente e precisa ser justo também para quem investe grana claro. E banca o rolê inteiro ali, precisa ter um resultado. É um balanço. Né? O resultado precisa das pessoas, né? As pessoas saudáveis, mas ao mesmo tempo existe essa questão de zona de conforto que quem está na liderança, todo mundo sabe, né? Eu acho que isso Eu acho que existe sim uma diferença entre os empreendedores que são um pouco mais malucos nesse termo desse desequilíbrio necessário para quem quer fazer alguma coisa grande. Sim. Mas eu diria que 95% das pessoas não nasceu para isso, porque não é fácil, né? A gente veio de lá para cá no caminho hoje falando, cara, sim, quais são as dificuldades? E nem é o papo que é para ter... Mas tudo bem. Tudo bem, tudo exato. Bem. Cara, exatamente. eu faço analogia muito do videogame com relação a isso, quem já jogou videogame. Você pega um personagem, passa da primeira fase. Aí você vai com ele na segunda fase. Aí, pô, tem um chefão na terceira fase que você só consegue se mudar de personagem. Muda de personagem. E tem um personagem que quer, falando de equipe, o cara não vai querer. Tem gente que, sim, cara, falou olhando no meu olho assim, Gustavo, eu não quero a vida que você tem. Exatamente. Eu não quero essa vida louca que você tem, irmão. Eu quero, porra, trabalhar menos horas, ficar mais com meu filho em casa, poder almoçar em casa todo dia. Tudo eu ótimo. Também adoraria isso. Eu gosto muito de ficar em casa com meus filhos, tudo, mas, cara, eu tenho um sonho. Sim. E alguns já me falaram assim, cara, esse aqui é o seu sonho. E tudo bem também. Então, o que a gente gosta de deixar muito claro, assim, e transparente, e comunicar, e conversar, cara, eu fiz isso... É muito legal a gente ver também como que a gente vai evoluindo com o tempo, né? Porque eu entendo que eu fiz o meu melhor 1-a-1 tem 2 meses. E eu espero que o de amanhã, que eu tenho 2, sejam melhores. E aí o próximo, né? Eu nunca acho que eu tô pronto para fazer isso. Mas ele vai saber que eu tô falando dele, né? Tem um menino brilhante, assim, que se formou com a gente. Ele era programador, e aí ele fez direito, era estagiário do tributário. Ele automatizou uma série de rotinas internas, assim, da porta para dentro. Não é vender tecnologia, não. Cara, esse documento aqui que vocês estão lendo, dá para colocar uma programação aqui, que ele lê o documento e já joga isso aqui, pelo menos. Já tira o trabalho de um estagiário aqui, a parte intelectual deixa para advogado e tal. E aí eu sentei com ele e falei, olha, cara, você tá contratado, tá? Como advogado tributarista. Você só vai sair daqui se você quiser. Eu acho que você tem uma carreira incrível pela frente. Mas eu queria te provocar aqui um pouquinho. O que você acha de, em vez de virar advogado júnior do tributário, você dar um duplo twist carpado e virar head da tecnologia? Aí ele ficou me olhando. O que seria head? Eu falei, você vai ser meu chefe. Quando for tecnologia, quem manda é você. Eu como sócio, aprovo ou não o orçamento, mas... qual sistema, qual automação, IA, GPT, não sei o que, Grok... É com você. O que você acha? Não, eu acho ótimo. Pô, cara, nunca pensei que podia... Aí já gostou do projeto. Beleza, pô, estamos alinhados com relação a isso. Outra coisa, cara, uma parada bem importante. A Faz é o meu sonho. Isso aqui não é um trabalho, isso aqui não é um emprego para mim. Isso aqui é meu projeto de vida, em termos profissionais. Eu não espero que você tenha esse sonho. Quais são os seus sonhos? Porque isso aqui é um meio que eu vou te proporcionar para atingir os seus sonhos. Aí ele falou um pouco do pai, da mãe, do histórico de vida. Quanto que ele almejava ganhar em 10 anos. Falou um valor que eu não vou falar, obviamente, em respeito a ele. Mas eu falei, cara, então é o seguinte, então eu e você temos um compromisso aqui. Você colocou que essa meta sua é para ganhar uma meta legal, assim, tipo, achei adequada, né? Nem muito, nem pouco, achei, pô, legal, o cara tem ambição ali. Às vezes, eu falo, eu acho que você devia ser mais ambicioso. Nesse caso, ele foi, acho que ele foi... Isso que eu ia falar. Ele é bem racional, assim. Eu acho que o nosso papel é também... dar uma provocadinha, né? É despertar o melhor da pessoa, né? A gente sabe, só te cortando aqui um parênteses. Claro. A gente sabe que a gente vive dentro dessa questão que você falou. Poxa, a pessoa está precisando dar um descanso, precisa de um psicólogo. A gente vive um mundo muito barulhento, muito rápido. E eu acredito que o mundo está se ajustando para poder entender. Algumas pessoas entendem isso mais rápido, outras entendem menos rápido. E eu vejo, cara,
Pra mim, a arte do negócio é você tirar o melhor das pessoas. Porque poxa, se a pessoa ainda não mais se você é tiver... empresa de serviço, velho. Exatamente. Pô, não tem nada na prateleira pra vender, não. É isso aí. Tem aquela galera ali entregando valor. É isso. E se a pessoa... E não é tirar... Fazer ela trabalhar mais. Não tem nada a ver com isso. É fazer ela entender qual é o sonho dela. Como a gente entrega valor pro cliente. Onde ela tá hoje, onde ela quer chegar. E exatamente... A FAS, qualquer empresa, né? A Convertido Marketing, elas sejam veículo. Meio. Para você chegar até ali. E o meu sonho é que algumas dessas pessoas vejam que a Convertido Marketing é o sonho delas também. Essas vão virar sócias. É o próximo passo. Isso é um passo Isso, para poucos, com certeza. Pra você ter ideia, essa conversa que eu tive tem acho que 2 meses, talvez 2 meses e meio. Sem falar em números, mas ele falou assim, meu sonho é 100%. E na época, como advogado do tributário ali, ele ia ganhar, sei lá, 15, 20% do sonho dele. Isso tem, como eu falei, 2 para 3 meses. Ele está em 50% do sonho. Mas assim, antes disso, ele falou, eu tenho esse sonho em 10 anos. Eu falei, cara, eu já vi o que você pode entregar. O meu compromisso com você é que a gente chegue no seu sonho em 5 anos. Metade do tempo que você planejou, você vai ganhar isso aí que você colocou. Nós já estamos em 50% do sonho dele em 2 meses e meio. Ele vai me entregar, tem 8 projetos que ele está rodando, internos, tá? Internos de performance, melhorias e tal. Ele me entregando isso, nós vamos para 60% do sonho. Em 3 ou 4 meses. Então, assim, porra, mas você é bonzinho. De jeito nenhum. Esse cara, ele me deixa... Eu deixo de contratar um estagiário porque ele implantou uma rotina. Eu deixo de ter qualquer tipo de erro, falha, ou fazer trabalho que a gente não precisa mais fazer. Por quê? Porque ele entende muito de IA. Então, quanto de valor que ele está entregando para mim e como que eu consigo retribuir já mais rápido, sem ter que esperar um plano de que vai 2 anos aqui. Eu vejo que tem muito plano de estagnação de carreira. Em vez de ser um plano de cargos, é plano de estagnação de carro. Você fica 2 anos aqui, depois 3 aqui, depois 4 aqui. Mas quando eu chegar a sócio, não, cara, 25 anos aqui com a gente, você vira sócio. Porra. Porque se o PDI da pessoa tá alinhado, eu sempre falo isso, porque eu tive uma grande sorte e competência também, mas eu acredito muito em sorte na vida. Você tem que estar preparado ali para quando a oportunidade aparece, mas certas coisas acontecem, você fala, cara, não é possível. Você olha para o lado, olha para o fala, eu tô aqui mesmo. E aí... E agarrar a oportunidade. E você agarra e entrega. Os sonhos alinhados significa que você quer que aquela pessoa chegue o mais rápido possível naquele sonho, porque ela está alinhada com o seu sonho, está alinhada com os planos da empresa. Então, eu sempre falo isso durante os PDIs lá. Eu quero que você chegue nesse sonho o mais rápido possível. Porque como é uma coisa honesta, pautada em estudo, está pautada no crescimento da pessoa e está pautado em metas para a empresa, obviamente, porque não é uma filantropia. Né? Isso é bom a gente falar, tá? Meta, indicador, o que faz sentido, o que não. É isso. Então, não sei qual ponto você vai trazer, mas é isso. As metas também é um exercício de... um pouco de como é que a gente fala? De explodir ali, né? Por percentuais de crescimento e fazer projeções. Dobrar para a equipe. Isso. Obviamente elas têm que ser factíveis, mas também têm que ser ambiciosas, né? Porque, cara, a gente sabe que todo mundo que já traçou meta sabe que se você traça uma meta muito alta e você não alcança, não necessariamente isso é uma coisa ruim. Sim. 80% de uma meta ambiciosa é muito melhor do que se você tivesse traçado ela em 80%, provavelmente você ia atingir 80% daquilo. Desde que ela não seja inatingível e que você não regule ali, só vai bater o bônus, a gente tem meta, indicadores. As metas são, faturar tanto, lucrar tanto com relação às pessoas. Eu tenho meta de pessoas. Turnover voluntário, percentual de retenção de talentos, número de pessoas que foram promovidas dentro do mesmo período de 1 ano. Quem é dono da métrica de turnover? É o RH ou você tem squads? Como é que você organiza? Eu tenho... Porque para quem não sabe também, você quase formou em administração também. Gustavo, por isso que ele também trouxe também. Não as coisas não acontecem à toa também, né? Eu sou filho de empresário. Isso. Eu fui trabalhador, eu estava do lado de cá do balcão, literalmente vendendo autopeças. Trabalhei no Starbucks, que foi uma puta experiência nos Estados Unidos. Na época, e até hoje, você vai no Starbucks... Fui no Starbucks na Índia para testar. Eu fiz um vídeo falando... O Starbucks tem um negócio chamado Legendary Service. Um serviço legendário, no sentido que você vai lembrar. Você não vai sair dali falando, o café tinha notas. Não. Porra, eu cheguei, me deram bom dia, escreveram meu nome no copo, tava feliz. Eu não gostei, fizeram outro. Tem todo um manual
sobre como ser legendário. Eu fiquei uma semana recebendo em dólar, 8 horas por dia, para ficar num hotel, aprendendo sobre Starbucks, tomando café, aprendendo a mexer na máquina, comendo coisinhas que eles vendem. Isso lá nos Estados Unidos, em 2004. Isso aconteceu, tem uns aninhos aí, né? Aí vamos começar a calcular a idade, né? Mas assim, eu estive do lado de lá e eu vi o seguinte, cara, as empresas que têm essa disputa, o empregador e o empregado, eu falei, eu não quero nem ser empregado nem empregador. Eu gostaria de ter uma coisa um pouco mais próxima. E durante muito tempo fugi de ser chefe também. Hoje eu entendo que não tem jeito. Às vezes precisa ser chefe e... Vamos falar sobre isso. Vamos. Mas só sobre esses desdobramentos, né? A gente tem muita clareza assim, ó. Gente e gestão, cuida de quê? Tem a Laís lá que cuida de gente e gestão. Recrutamento, seleção, treinamento do time, ações de endomarketing, planos de desenvolvimento individual, benefícios. Cara, Gympass. Custa nada para as empresas, é muito barato você fazer um plano de Gympass para as pessoas poderem pagar um pouco mais barato para elas terem saúde. A gente fez lá o Gym Rats agora, né, que é um desafio ali, disputa de quem tem acho que 45 dias do time lá de 50 pessoas, deve ter uns 25 participando, tem 13 pessoas que se exercitam todos os dias, pelo menos 40 minutos e consumindo pelo menos 300 calorias, que foi o que a gente colocou ali, todo dia. Aí hoje... Você tá na disputa ainda? Eu tô com 39. Mas, pô, 39 de 45 já é muito mais do que eu faria se não tivesse... Eu tô acompanhando ali, alguma coisa ali. Vai ter muita gente em primeiro. Advogado é um bicho muito competitivo. Mas hoje, Gustavão lá chegou e falou, cara, você tá magro? Ele é Gym Rats, né? Então, assim... Muito legal. Cara, quanto que custa isso? Né? Hoje, o Hélio, ele chegou de férias, mini férias ali pra formatura e tal. E ontem foi o aniversário dele. A galera fingiu esquecer do aniversário dele ontem. E hoje chegou de surpresa na sala com um bolo cantando parabéns. Ele fez literalmente assim... Tipo, achei que vocês tinham esquecido, sabe? Cara, quanto que custa fazer isso? É um negocinho desse tamanho na pandemia. A gente tava em casa. Pô, não tinha como fazer muita coisa. Você vai fazer o quê? Cantar parabéns? Não tem como fazer. Aí, acontecia comigo. Um caso lá que eu me desdobrei, velho. Um caso societário cabeludo, assim, de sócio brigando, sócio querendo sair. E aí eu me dediquei muito àquilo, de fazer a mediação do sócio e tal. Chegou um pote de açaí na minha casa e um bolinho de cenoura com calda de chocolate, que é o meu favorito. Isso já diz muito sobre quem tá trabalhando com você. E um recadinho assim, velho. Sei lá, deve ter custado R$30 esse negócio. Cara, muito obrigado pela sua dedicação. Você é um exemplo. Isso motiva a gente a fazer mais. O ombro chega a cair assim, né? Você fala assim, não, velho, o olho encheu d'água. Eu sou o dono ali, né? Eu sou o... Porra, se isso tem esse efeito comigo... Sim. Que eu tenho certeza que eu tenho senso de pertencimento com a empresa. Sim. Imagina com alguém que talvez esteja em dúvida se a gente quer muito que ele fique lá ou não, se a gente reconhece ou não o trabalho dele. Agora, é um desafio, velho. A gente vai crescendo, vai ficando mais difícil. Isso. Vamos juntar essa ponta aqui então. Como você falou eu evitei, né? Eu fugi de ser chefe durante um tempo, queria ser o brother, queria ser um amigo, um cara legal. Vamos aqui, né? Eu acho que a intenção sempre de um podcast... Essa, né? Dos sabotadores e tal. Eu acho que o podcast, ele... O motivo desse podcast existir e de vários podcasts que eu sigo, eu acho que hoje a gente tem um acesso a muitas informações. Tem muita gente que faz um podcast só para poder, enfim, se promover. Eu não acredito nisso, eu acredito que a gente tem que gerar valor. Tem muito podcast bosta. É isso. Falando rasgado é isso. Esse é o segundo episódio e espero que ele dure durante muito tempo. E esse podcast tem um propósito mesmo de ensinar as pessoas com quem fez e sabe como fazer. E o nome do podcast é Arte do Negócio, porque a gente quer unir dois mundos que, na minha visão, como um criativo, né, desde pequeno, como músico, uma pessoa sensível, que tem, até que se prove ao contrário, um carinho por qualquer pessoa, sabe? Sim. Eu gosto de pessoas também. A gente abraça, né? A gente gosta isso. Por isso que esse podcast aqui não quer ser de empreendedorismo para falar sangue, suor e lágrimas. Tudo bem, tem essa parte também, mas já tem muita gente falando disso. Sim. Aqui eu queria falar sobre a parte positiva, sobre como que a gente, dentro disso, faz para ter um ambiente melhor dentro das empresas, como que a gente usa a criatividade, a empatia, essa vontade de construir um universo saudável versus a alta performance, né? Então, eu queria agora adicionar um novo ponto de pauta aqui, claro. Que a gente se conheceu
Não foi no negócio, foi na arte. Não foi no negócio, foi na arte, né? Sim, apesar de que eu empreendi pela primeira vez com 17 anos, quando a gente se conheceu, eu já era empresário. Sim. Né? Não sei se você lembra, tinha Verda, a gente fazia na época... Tinha uma empresa de eventos. Tinha uma empresa de eventos, trabalhamos juntos né? Fez shows nacionais ali na nacionais, empresa. Isso que foi a época também, que foi a primeira vez que eu lembro a gente fazendo um show, na época no Álvares Cabral aqui, para quem tá vendo fora do Espírito Santo, é um maior clube aqui, daqui do Espírito Santo, então um lugar onde tem os maiores eventos na época, né? Tinha um aprendizado, aquilo foi um grande aprendizado para mim. Eu lembro uma vez eu tinha 18, 19 anos, assim, e aí deu uma treta com o bombeiro, normal de evento, né? Extintor, mapa de incêndio, de saídas de emergência e tal. Aí você falou assim, vai lá, Juan, resolve essa aí você. Resolve lá. Resolve aí. Confio em você, resolve lá. E era um moleque, mas, né, também venho de família de empresários, então eu fui menor aprendiz com 14 anos. Quando eu pedi a primeira mesada pro meu pai, ele falou, quer trabalhar? Então vai lá fazer como é que é o nome? CIE, que é aqui... Que é o de estágio, na época. Para você fazer... De estágio não, de menor aprendiz. Se você quiser ser menor aprendiz, você tem que fazer um curso. Eu fui lá, fiz 6 meses de curso. Para trabalhar com seu pai. Para trabalhar com meu pai. E isso, conheci ali pessoas com 13, 14 anos que precisavam mesmo trabalhar para colocar dinheiro dentro de casa. Muda a sua perspectiva de mundo. Aquilo foi uma grandíssima aula para mim. E comecei a fazer o menor aprendiz dentro da PROAD na época. E eu lembro que na época eu ganhava R$110. Isso era 2000, e que era o valor do... $110, né? Na época era 1 por 1. Exatamente. Isso é 2004, 2003. E eu tinha um cartão de crédito do Bradesco, que inclusive eu tenho essa mesma conta até hoje. E eu chegava pra comer na época, os amigos saíam, comer um hambúrguer, comer uma pizza, eu pagava no cartão. E os amigos ficavam assim, isso, tem cartão. Cara, você tem cartão de crédito. E aquilo, graças a meu pai, né, que me deu essa oportunidade ali. Na verdade, nem oportunidade, né? Que me fez ralar pelo meu dinheiro. Na época eu odiava. Mas isso fez uma grande diferença na minha vida. E, enfim, aí você me colocou lá e falou, vai, Juan. E eu entrei, desembolei. Você foi. Eu fui, desembolei o negócio e falou... Cara, na época, inclusive, quem me falou, na verdade, isso foi o Nelson. Grande Nelson. Deus o tenha. Uma pessoa, uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Ele falou, cara, se você continuar nesse ritmo assim, você vai longe. Você vai longe. Porque você foi lá com a cara e com a coragem, você nunca trabalhou com isso. Então, voltando ao ponto, a gente se conheceu. Você é músico desde criança. Escondi isso há muito tempo. Eu também fui músico profissional, depois escondi isso durante muito tempo, na época eu fui morar na Europa. E hoje a gente se vê em caminhos, né, separados e agora juntando eles, talvez. Eu acho que inclusive esse projeto tem tudo a ver com você. E o Arte do Negócio começou como um podcast, a gente vai lançar uma comunidade, porque eu vejo que existe assim, mundos que não se conectam, que um necessita do outro tem tudo a ver, todos os dias. Eu acho, não sei se tem tudo a ver, eu acho que não tem nada a ver na cabeça da pessoa, do empresário médio ou do artista médio. Artista aqui, gente, que eu tô falando, não é só pintor, artista, pintor, cantor, não. Cara, o meu designer é um artista. A alma dele é de artista. Eu tenho que ter um trabalho intenso de treinamento diário para dizer que aquilo ali não é para ficar só bonito, tem que performar. E tem um outro ponto que é o cliente vira para mim e fala assim, eu preciso de uma arte, mas eu preciso para hoje. Eu falo, ou é arte ou é para hoje. Bom, bonito e barato, escolhe 2. É isso. Então, assim, no fim do dia, quando... Pô, que frase boa é essa, hein? Ou é arte ou é pra hoje. Ou é arte ou é pra hoje. Exato. Um job rápido. Cara, e se você for olhar à sua volta aí, vocês que estão assistindo isso, que são do negócio, né? Qual é o contato que você tem com qualquer empresa? Vai ser a logo, vai ser um anúncio, vai ser um site, Instagram. Vai ser um outdoor, vai ser um vídeo, um reels, um podcast. Sempre tem um criativo por trás. Ou você vai dar um bypass, né? Como é que eu falo bypass em português, Gustavo? Você vai ultrapassar esse caminho todo e você vai lá na pessoa, que é o influencer, que já tá fazendo isso tudo pra você. Você faz uma caixinha, manda pra ele e fala... Vende aí. Cara, essa pessoa... Eu tive essa conversa com o Marcelo Coelho, que foi, né, no nosso episódio anterior. A gente discutiu o que é arte, o que não é. Não é essa a questão aqui. A questão é que isso é um criador. É uma pessoa criativa, que tá ali botando a cara, que tá fazendo uma dança.
Talvez você pode gostar, você pode não gostar, mas essa pessoa influencia através de uma criação, de um vídeo, de uma dancinha, de uma opinião. Então essas pessoas estão sendo acessadas e tem muitos clientes que viram para mim assim, ó, diariamente falam, Juan, preciso de influência. E aí? Não sabe, porque essa pessoa vive no mundo do negócio, ela não sai, né? A gente, cara, tem uma rotina muito maluca. A pessoa, né, vamos dizer, o CEO, o diretor, às vezes, tá ali nos seus 40, 50 anos, tá ali já há mais de 20 anos vivendo essa rotina maluca. Você tá falando de mim? Você tem 28. Eu tenho 28. E não sabe como acessar. Então, a arte do negócio, ela vai virar uma comunidade para juntar a geração Muito Z com o meu cliente de logística super... que está no mercado super que tá só antigo, no negócio. que está só no negócio, que precisa e não sabe. Você vê, cara, que vem de dentro assim, cara, não sei navegar nesse mundo. Eu não sei. E eu acho que a chave é o criativo, sabe? Você pensa, por exemplo, eu ia pegar 2 casos aí. O Itaú fez um rebranding. Sim. Cara, lançou um vídeo que é um banco e você quer chorar. Sim. Não fala hora nenhuma de investimento. Não fala de investimento e hora, o vídeo é lindo. E eu fico só pensando quantos criativos, quantos artistas, porque ali é arte, é cinema, aquilo é cinema. Sim. Isso é cinema. Hashtag isso é cinema. Cara, é um baita vídeo. Se você for olhar para trás e pegar o CEO do Itaú e o CEO da empresa de mídia que fez, eles não têm nada a ver. Sim. Eles frequentam lugares diferentes, eles estão mas essa pessoa aqui está gerando muito valor para essa, e essa pessoa que pagou provavelmente na faixa de 1 milhão, por aí eu imagino, para poder criar essa campanha. Então essas pessoas já se conectam, já fazem negócio, uma é super dependente da outra, mas cadê? Existe um gap ali dentro. Onde que eles conversam? Onde que eles conversam? Onde que a gente vai colocar? Porque vamos falar a verdade aqui, um não gosta do outro. Muitas vezes, em regra. É assim, ó, eu vou refrasear isso aqui. A gente tem uns arquétipos na cabeça, um preconceito de ambos os lados, e a gente navegou por isso. Agora eu vou passar a bola para você. Você é uma das poucas pessoas que eu conheço, né? Obviamente tem várias dessas, mas assim, que tá no meu ciclo de amizade, que tem uma trajetória parecida com a minha, de ter que esconder, de se sentir às vezes mais confortável do lado de cá. Cara, ninguém sabe que eu fiz mochilão na Europa tocando em barzinho. Vai saber agora. Eu tô falando isso em público pela primeira vez na vida, eu acho. Assim, gravado. As pessoas estão... É porque eu fiquei muito tempo escondendo que eu... Sai do armário aí. Deixa eu sair do armário. Cara, eu toco violão, eu toco guitarra, eu toco piano, eu toco percussão, eu arranho uma sanfona aqui e ali, é cavaquinho. Forrozeiro. Forró, é rock, tem uma banda de rock. Aí esses dias eu tava tocando cavaquinho numa confraternização. Falei, que a sua banda é de rock mesmo? Pô, você tá tocando 2 horas esse negócio. As pessoas estão descobrindo, às vezes, assim, um negócio que eu... Por quê? Porque eu escondi. Por que eu escondi? Pelo preconceito. Primeiro eu queria ter certeza que, de maneira incontestável, as pessoas iam me ver como um advogado de sucesso, é meio forte, mas assim, um advogado, ponto. Uhum. Advogado. Gustavo é advogado. Cara, qual Gustavo? Aquele é advogado. Eu queria ter certeza que eu não ia misturar as coisas. Não, aquele músico lá que advoga. Uhum. Aí o preconceito vem. Uhum. Aí, hoje em dia, infelizmente, né? Mas é isso. Infelizmente, a gente mas, tá cara, a vida como ela é. É igual usar terno. Uhum. Infelizmente, quando eu chego de terno, numa reunião, me dá menos trabalho do que eu chegar de camisa preta. Por quê? Porque eu fico meia hora pro cara ver que eu sou bom, se eu tô de camisa preta. Se eu chego de terno, ele tá esperando um advogado de terno, eu já atendi a expectativa. Comigo é o contrário. Se eu chego de terno, o cara fala, quem é esse cara que tá querendo me roubar? Fazer, empresário ali, né, tal. Então, assim, hoje meus clientes vão no show da minha banda. Hoje eu faço um evento e a minha banda toca. E eu vi que não tem, agora, demérito nenhum. Mas, você faria diferente? Cara, infelizmente não. Não. Infelizmente eu não, assim, eu gostaria de falar, não, o mundo mudou e hoje eu poderia fazer diferente. Mas eu ainda vejo um ou outro, assim, até hoje, com um pouquinho de, cara, tal, artista, né? Inclusive amigos que empresários falam, às vezes falam assim comigo. Esse é artista, né? Não sei o que. Eu falo, eu sou, obrigado. E fica meio que um climão, assim, como se eu estivesse me achando, como se fosse feio você falar que é artista. É óbvio que nós somos artistas. E nós somos empresários. Sim. E eu sou advogado. E eu também sou pai. E eu também gosto de dar minha corridinha. E eu também... É tanta coisa numa pessoa. Vários. Só por que se eu sou um advogado eu não posso tocar violão? Sim. Cara, uma vez eu vi uma... na verdade, eu sigo um psicólogo que fala... Na verdade, ele fala muito sobre antropologia, sobre cultura, sobre essas mudanças que a gente vive.
E ele falou uma parada que eu nunca mais esqueci. Quando você é jovem, você é potência, você pode ser qualquer coisa. Tá tudo certo. Só que você não realiza nada. Então você tem muito potencial, mas você ainda não tem aquela capacidade. E a vida, até você sair da faculdade e chegar nesse lugar e falar assim, Gustavo é advogado, você vai afunilando as suas possibilidades. Você vai matando os outros universos paralelos onde você poderia ter sido Acho que a gente vai ficando potente no que a gente tá fazendo como profissão e meio que emburrecendo no resto, porque você precisa... Cara, eu preciso focar nisso aqui. Não, mas ele usa o termo matando mesmo, matando possibilidades. Sim. E dói. A gente sabe o que é isso. Porque fala, cara, na verdade, talvez o que eu queria era ser um rockstar. Porra, não é. Aí beleza. Mata esse Juan aqui. Uhum. Pô, talvez eu queria morar no Tahiti e surfar. Porra, eu tentei surfar, nem surfar bem, eu consigo direito. Mata esse aqui. Meu sonho mesmo era ser surfista profissional, free surf. Mas esse eu matei pra ser. Tem um canal no off ali, viajando. Exatamente. Esse meu sonho. O pessoal fala assim, esse. Mas você ama a advocacia? Fala, cara, eu sou muito realizado, mas eu amo mesmo ficar com meus filhos. Exatamente. Eu amo mesmo pegar um sítio e passar um final de semana. Não tem como você competir com isso. E você vai isso. afunilando. Olha que analogia fantástica. Então ele fala como se fosse uma fechadura, né? Você tem que passar pela porta, pela fechadura. Para isso, você tem que... O Rodrigo Miranda fala isso. Estratégia é concentração de energia. Sim. E se você tem uma estratégia para onde você quer ir, você vai afunilando. Fala, cara, deixa isso aqui para trás. Deixa esses amigos Quando aqui. der, eu... Deixa essas pessoas aqui que não estão me ajudando a atingir o meu objetivo. Você vai largando várias coisas para trás, né? E aí você passa. Cara, depois que você passa, abre todas as possibilidades de novo. Agora você pode. Agora você pode. E eu digo mais, agora o nosso ser pede isso. Você fala, beleza, cara, cheguei. E você falou você pode ligar o foda-se, né? Você falou um negócio legal assim, cara, eu durante um tempo eu tocava em barzinho. Eu tocava toda quarta-feira em tal lugar, toda sexta-feira. E eu vi que eu não queria aquilo pra mim. Isso. E tá tudo bem. Uhum. Porque eu não queria tocar a música que as pessoas queriam ouvir. Eu queria tocar músicas que eu gosto e não são geralmente as mesmas músicas ali, às vezes e tal. E eu falei, cara, isso aqui é a minha paixão da vida, é a música. E muita gente fala assim, mas você tem talento, né? Não, cara, eu comecei a estudar piano, eu tinha 7 anos de idade. E aí eu me formei em piano, aí depois eu tive sempre interesse. E aí eu tive interesse pelo violão, e eu nunca fui bom de bola. Então eu precisava fazer alguma coisa para conseguir estar no meio social, atrair as meninas na época, adolescência ali. Cara, o violão, violão funciona melhor do que o piano. Piano eu estudo uns 3 meses e já sei uma música. Violão, não dá pra carregar o piano. Tocando. Não dá pra levar o piano pro recreio da escola. Vai não sei o que, né? Pô, comecei a, né? E aí comecei a gostar daquilo. Eu falo que tem uma música que eu acho que é... Acho que é do Luiz Melodia, mas se eu errei o autor, me desculpe aí, mas... Que ele fala, eu não ando só ando em boa companhia, com meu violão, a canção e a poesia, alguma coisa assim. E hoje, na minha vida maluca, de CEO de escritório de advocacia, que vai para São Paulo, que viaja para a Índia, que faz não sei o quê, cara, tem um momento que eu não estou sozinho e eu quase preciso do meu violão comigo mesmo. E aquilo ali, às vezes, vem uma ideia, vem uma coisa que eu não estou pensando. Eu preciso solucionar tal problema. Vem. Negócio de alguma forma ali, tem uma ciência que explica, mas eu não sei explicar, mas que você entra num estado de relaxamento, de conexão ali, né, de abertura, que eu vejo algumas coisas, tive uma ideia, tive um insight, tive alguma coisa assim. E por que a gente exclui essas duas coisas? Porque o mundo não nos enxerga que tá tudo bem. Né? Eu falei, eu não quero ser hoje não, né, mas assim... Eu não quero ser o Pablo Marçal da advocacia. Pô, o cara faz isso e toca não sei o que, e tal, ele faz não sei o que, faz tudo bem, Iron Man, não sei o que. Não, deixa eu focar aqui no negócio que eu preciso fazer funcionar. E depois... MacGyver não funciona. E aí, na linha de que isso é meu hobby. Eu não ganho dinheiro com a música. Hoje eu pelo menos não gasto dinheiro. Mas é mais do que isso. Você acabou de falar de uma coisa que me lembrou de 2 falas de pessoas relevantes, né, dentro dos seus nichos. Você acabou de falar que é seu hobby, mas antes você falou, cara, eu preciso disso. Tem um momento, e não é só por uma questão de você dar vamos dizer, desligar e fazer um hobby, não. Não substitui a terapia, porque terapia, na minha visão, é importante para todo mundo. Eu faço, não abro mão. Toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu falo, façam terapia, tá? 1 vez por semana, 2 vezes por mês. O mundo seria melhor, mas é terapêutico. Sim, não, total. E além disso...
existe uma questão de... Isso também é explicado que o estado de flow, né? Que fala, quando a gente que já toca há muito tempo, vai ali, pega uma música que você tocava quando você tinha 18 anos de idade. Isso te conecta com várias... A música, né? Todo mundo sabe disso. Você ouve uma música da sua adolescência, você é transportado, você sente o cheiro da escola, sabe? Você vai lembrar, a música tem essa questão de trazer memórias. Então, quando você está ali, a gente que todo mundo, né? Não é, quando eu falo a gente, não é eu e você, todos nós. A gente, durante a nossa vida, a gente vai evoluindo, né? Não no sentido metafísico, não. Existem os estágios da evolução, desenvolvimento humano. E às vezes você esquece quem você era quando você tinha 18, quando você tinha 15, a sua essência. Ou então até numa questão de que vai ficar tudo bem. Eu já toquei essa música em vários momentos da minha vida. E quando eu falo, cara, porra, calma, tá tudo bem. Olha que legal, você falou um negócio que também eu me toquei agora há pouco, assim, há pouco tempo. Sempre que eu viajo e tal, que tenho a oportunidade de tocar um violão... eu toquei no Central Park, por exemplo. Tava correndo no Central Park, numa conexão dessa viagem pra Índia, correndo, vi um brasileiro tocando bossa nova. Eu falei, cara, posso tocar? E aí você me filma? Vamos... Ele, caralho, você toca aí, não sei o quê. Eu sempre toco a mesma música, Samba da Minha Terra. Eu nunca parei pra pensar por que eu toco sempre a mesma música. Mas eu tenho essa música no metrô de Berlim, no Central Park, no, sei lá, Itaúnas. Sei lá. É um negócio que é meio que me conecta ali. Onde eu tiver, eu tô falando do Samba da Minha Terra. Gustavo. Gustavo tá aqui. Gustavo, Samba da Minha Terra. E, cara, falando do negócio, assim, fazendo um link aqui de negócio e arte e tal. Criatividade. Eu jamais teria conseguido, e eu tenho um plano muito maior do que onde a gente tá, e tudo bem, todo mundo sabe disso, sabe onde eu quero chegar, e a galera tá lá, né, junto nessa pegada. Mas se não fosse a criatividade de ter uma ousadia, pensar diferente, enxergar as pessoas de uma maneira diferente, pensar um escritório de advocacia de uma maneira diferente, isso, na minha visão, do que eu pratico de arte, entre todas as possíveis, para mim é muito música, né? De ouvir, tocar, enfim, participar. Eu vejo que isso me influenciou muito. Não, então quer dizer que tocar violão vai fazer você ser um bom advogado? Não. A forma como você enxerga as coisas, de olhar maneiras diferentes, não fazer tudo igual a todo mundo, isso vem muito da música. Olha que exemplo legal aqui. Piano. Para quem não sabe, o piano, ele é a régua da música. Se você pega ali, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. É uma reguinha, ele fica assim, ó, ele tá bonitinho, tem as teclinhas brancas, as teclinhas pretas. Aprendi isso com o Sérgio Benevenuto, produtor maravilhoso aqui. Grande mestre. Grande mestre, né? Seu, meu e de vários outros. Aquilo é a régua. Pô, mas o piano é gigante. Aquela régua, ela fica se repetindo ali, ó, várias vezes. É só para você ter registros diferentes. Então, você tem um negócio desse tamanhozinho aqui, ó, para fazer música. As regras, ou as réguas, ou as notas, elas são as mesmas. Advocacia, marketing, empresa de serviços, comércio exterior, qualquer coisa. Cara, é mais ou menos a mesma coisa. Só que se você não tem a criatividade de saber como usar aquelas notas que estão disponíveis para criar um negócio diferente, você vai ter um negócio igual o seu vizinho, igual o seu concorrente. Diferencial competitivo. É eu entregar, né, gerar mais valor do que meu concorrente. Como se você não tem criatividade para tocar as notinhas diferentes? Exatamente. Que eu ia dar o exemplo é do David Bowie, que ele tem uma entrevista incrível que ele fala assim: por que existem 75 mil cadeiras diferentes? Qualquer coisa que foge ao padrão mínimo de usabilidade e função é loucura. Sim. Sabe? Por que você sai ali na rua e você vai lá e não tá assim, ó, todo mundo com a mesma fonte, fundo branco, escrito em preto, em roboto, falando restaurante. Sim. Porque é doideira, não faz sentido nenhum você criar uma taça assim, um copo assim, aí esse aqui tem um negocinho. Isso aqui é um artista que fez isso aqui, ó. Sim. Por que não é um negócio reto? Tudo que tem variação, que foge da sua necessidade, da sua função básica, que tem é completamente desnecessário. E se você copia, se você pega uma agência de marketing falando de vocês, vou pegar uma agência de marketing, cara, essa agência de marketing deu certo, vou fazer igual a ela. Cara, eu sou consultor de empresas, né? Eu vejo que na minha rotina ali talvez meio a meio, às vezes mais consultor do que advogado em muitos aspectos.
E a gente olha, e eu ouço isso muito ainda, nesses ambientes que eu frequento, nas consultorias e tal. Não, cara, porque tal empresa está fazendo tal coisa, eu quero fazer igual. Tal empresa fez não sei o que, eu quero esse canal de aquisição também. Tal empresa fez isso. Aí vamos trazer aqui para a parte da música, para a parte da arte. Qual banda cover que você conhece, que fez muito sucesso, que lotou um estádio para tocar uma música cover? Qual que você conhece? Fala uma só. Não tem. Não tem. Por quê? Porque tá copiando alguém que fez alguma coisa diferente. Pega esse negócio aí e aplica pro negócio, pra sua empresa. Você pegar o seu concorrente, fizer algo exatamente como ele tá fazendo, você é uma banda cover dos negócios. A chance de você sair da multidão, conseguir mostrar pro cliente, pro seu, né, para quem paga as suas contas, que você resolve a dor dele de uma maneira diferente, que você entrega valor diferente, e com isso você consegue inclusive ganhar mais dinheiro, que é gerar mais valor para você do que a média da concorrência, ou você faz suas próprias composições enquanto negócio, ou você vai ser um negócio cover. Gostei, assim, rolou agora, mas eu acho que esse whisky que vou foi... anotar. Muito legal, e é isso. E eu acho que tem certas pessoas que têm mais facilidade de abstração, de sonhar universos. Igual você falou, rede, casa, cachorro. E cara, as pessoas me perguntam, cara, mas de onde que veio isso? A resposta mais honesta, eu não sei. Isso. Eu não sei de onde que veio isso, eu só sei que foi assim, tipo... eu só sei que eu sei que foi você, cara. Ah, você teve... Não fui visionário. Não acho que foi... Não. Mas claro que sim. No sentido, não, okay, porque assim, você teve uma visão. Eu estudei esse negócio. Porque a gente tem essa questão de visionário como o Elon Musk. Não, cara, visionário é todo mundo que tem uma visão executa. Eu só achei... o líder visionário. O que eu achava? O que eu sabia? Falei, cara, a advocacia é muito dura o que a gente faz. E até hoje é muito duro o que a gente faz. O que a gente trabalha no dia a dia é duro. É conseguir destravar um auto de infração. É uma mercadoria que ficou apreendida no porto. É um direito do trabalhista que o cara... Pô, você deu tudo pra ele, ele te sacaneou, te processou e tá mentindo. É tudo muito rígido. A única coisa que eu tinha certeza, assim, eu falei, cara, tudo já é muito rígido. O jeito que a gente fala, o jeito que a gente escreve, o jeito que a gente se veste, os problemas que a gente lida. Tem alguma coisa nesse universo inteiro aqui que tem como ser um pouquinho mais de boa? Já que a gente vai ficar tanto tempo fazendo esse tanto de coisa dura... Mas deixa eu te provocar, te desafiar, no sentido de provocar esse pensamento. Você acha que existe em algum universo de todas aquelas possibilidades que foram, né, o administrador, você quase foi, onde eu sou hoje, onde o Gustavo não seria assim? Eu acho impossível. Como eu não seria assim? Assim... De alguma forma, por você ter... Não, só para você entender. Na hora do momento da fase, né? Uhum. Sendo já o Gustavo, que é criativo, que é uma pessoa que tem empatia, que é uma pessoa sorridente, que gosta de pessoas, que está sempre agregando, que é descontraído, que tem muitos amigos, junta pessoas... Existia alguma possibilidade de você montar um negócio que seja de advocacia, um restaurante... Qualquer coisa. Qualquer coisa você ia trazer Pô, a sua arte para o negócio. A gente nem falou sobre isso, assim, sobre história e tal, mas eu sou filho de empresário. Eu fui treinado para assumir as empresas de autopeças que meu pai era sócio, é sócio até hoje. Tem gente que brinca que você não teve infância, você fez trainee, né? E aí eu fui trabalhar nessa empresa, eu fiquei 5 anos trabalhando nessa empresa, antes de ter empresa de evento, antes da gente se conhecer ali, com os meus 15 anos, que não são os seus 15 anos, eu trabalhei ali e, cara, meu pai é meu mentor até hoje. Hoje eu almocei com ele mandou uma mensagem aqui, cara, eu li antes de um desafio que eu tô passando, que eu trouxe pra ele no almoço, ele me mandou uma mensagem foda, é meu mentorzaço da vida até hoje. Minha mãe até fica com um pouco de ciúme, pô, você fala que seu pai é seu mentor, mãe... Negócio, tô falando de mentor de profissão, cara, é um empresário muito inteligente, muito fora da caixa. Leu o livro Dale Carnegie quando ele tinha os seus 15 anos, então eu cresci ouvindo algumas coisas dessas e eu vi que eu não ia conseguir aplicar ali. Apesar de meu pai ser esse cara foda, ele é de uma outra geração, ele tem outros sócios, ele é de um segmento que o que eu tava estudando, o que eu tava querendo aplicar, eu não ia conseguir aplicar ali. E aí eu falava uma outra coisa assim, respondendo um pouco o que você falou, não tinha como ser outra coisa. O autopeças do Gustavo ia ser completamente ia ser outra autopeça. Eu falava assim, e aí eu falava até com a minha mãe, mas filho, você quer fazer o quê? Eu falei, mãe, eu não sei. Pode ser uma pizzaria, pode ser uma empresa eu gostava de carro na época, hoje nem curto tanto assim, mas pode ser uma empresa de tuning, de não sei o quê. Não, eu sei que a sua empresa de eventos junto com seus sócios foi super... Foi, já marcou época, né? Hoje eu sou advogado das empresas dos caras que eram meus sócios na época, então, eu falava assim, eu não sei o que vai ser, o que eu vou fazer.
mas eu vou ter alguma coisa minha. Porque eu preciso poder desenvolver a minha criatividade nos negócios. Sim. Eu não sei explicar, mas eu acho que eu vou ter uma pizzaria, tem que ser do meu jeito. Que vai ter alguma coisa diferente. Eu falava muito em pizzaria, não sei porquê. Falava muito em pizzaria. Quando eu fui fazer direito, eu fiz administração e aí tava quase acabando ali. E eu falei, cara, eu acho que eu passo no concurso. Porra, eu vou bem nas provas, eu não estudo tanto assim, igual meus amigos, e eu vou nas provas. Sempre tive assim uma amiga que fazia o caderno. Aí eu estudava o caderno dela e ia um pouquinho melhor do que ela na prova. Eu falava, pô, eu sei fazer prova, acho que eu sei fazer prova. Aí eu fui fazer direito para passar no concurso. Falei, cara, juiz tem uma vida boa, estável, né? Enfim, não quero trabalhar ali na empresa do meu pai. Fui estagiar na Justiça Federal. E aí eu tenho muito respeito pelos juízes, por todo mundo que trabalha, porque tava ontem com um amigo que é servidor. Cara, é maçante. É difícil, era um estágio de 12 meses, eu fiquei 5 meses e falei assim, eu tenho certeza absoluta que isso não é pra mim. Exato. Eu respeito pra caralho vocês, mas eu não consigo. Eu não quero terminar esse estágio. E aí eu falei, porra, vou empreender. Tá todo mundo querendo fazer concurso. Eu olhava pra minha sala e falava assim, quem quer ser advogado? 2 pessoas levantavam a mão. Quem quer fazer concurso? Já sei. Tem uma multidão aí querendo fazer concurso. Vou ter um preparatório pra concurso. E aí no meio ali, 3º, 4º período da faculdade, acho que 4º para 5º período, falei, já comecei a olhar quais eram a franquia que eu ia ter, se eu ia montar o meu próprio, comecei já a olhar para o direito como uma forma de empreender. E aí eu falei assim, cara, beleza, eu tenho certeza que eu não quero ser juiz. Deixa eu só ter certeza também que eu não quero ser advogado. Vou estagiar em qualquer lugar, rapidinho aqui, tipo 6 meses e tal. Tenho certeza que eu não vou gostar desse negócio. E aí eu vou lá, vou testar, e aí depois eu continuo aqui com um plano. Corta para... né? Eu me encontrei na advocacia com uma forma diferente, uma forma de fazer negócio. Eu vi que dava para fazer do meu jeito. Tive um mentor que foi meu sócio, que eu, cara, respeito muito até hoje, apesar da gente não ser mais sócio, que me ensinou muita coisa, que que lidava com bom humor, assim, na época com as coisas, e me respeitava como estagiário, como se eu fosse um advogado. Já naquela época eu falava, porra, por que esse cara me trata assim, velho? Eu nem sei porra nenhuma. Por que esse cara me dá tanta moral, assim, sabe? Ele quer ouvir minha opinião. Sabe? Por onde eu tinha passado, dos comerciais ali, de autopeças, não sei o que tal, a galera não queria muito ouvir minha opinião. Aprende a fazer isso aqui, vai lá fazer um curso de motor, essa é a peça que vende pro motor para tal carro, ó, aqui a maquininha funciona assim, tal, vai, pá. E aí eu vi que, cara, dá para conectar essas coisas. Eu sempre fui muito de pessoas, assim, né, naturalmente. Conheço muita gente, morava numa cidade, trabalhava na outra, estudava na outra, fazia evento. E aí, já como estagiário ali, eu comecei a trazer umas ações tributárias que poderia dar um dinheiro legal, que, porra, para as empresas era legal, para o escritório era legal. Foi indo e foi fundo, estamos aqui. Massa, foi cara. Isso, não foi muito planejado, não. Assim, o cara planejou a carreira. Não, foi acontecendo, assim. Vai acontecendo. Eu falo que eu sempre sabia que eu ia empreender. Eu tropecei, fiz faculdade de Direito e virei advogado. Sim. Mas a certeza que eu tinha é que eu ia empreender de alguma forma. E aí você traz, né? Não tem jeito. A gente, como você falou, né? Eu não vou nem falar fingir, porque como a gente não sabe quem a gente tem que testar. Boa frase eu também. Aprendi. Terapia tá em dia, hein, Juan? Tá em dia. Outro dia, eu fiquei sabendo, não sei onde que eu vi isso. Tem uma música do Jorge Ben que chama Errar e Humano Oeste. E essa pessoa falou que o errar, que a gente tem essa questão de errar como um erro, errar é errante. Não é um erro, é um... Você vai tateando, você vai tateando. Mais na linha do aprendizado e do que você quer e não quer. E tem, mas assim, né, os startupeiros... Não. Sabem disso. Não, mas eles sabem disso. Ele fala, erre rápido, aprende... Né? Aprende rápido, sim. Quebra as coisas, ande rápido, cresça rápido. Então, é óbvio que a gente não sabe para onde a gente está indo, porque a gente não sabe nem sobre a gente, pouco sobre o mundo, né? A gente começou a trabalhar cedo, pô. Eu te conheci com... Né? Você devia ter seus 22, 20 e poucos, já maduro, pô, é um homem. Eu com 18 anos de idade também já maduro, não sei se eu tô até hoje. Pra essa idade, pra idade, né? Pra idade. Sim. Mas mesmo assim, cara, a gente segue se descobrindo, né? Segue evoluindo e eu vejo que no fim das contas, esses vários eus que a gente quando a gente vai amadurecendo, eles vão ficando
você vai conseguindo integrar essas Mais várias coesos, coisas mais dentro conexos, e não ter essa... nem aquela vontade de falar, meu sonho é ser um rockstar e nem também Deus me falando... livre ser um rockstar, velho. Hoje em dia eu exatamente, falo, cara, Deus me tá livre, maluco. jamais, exatamente. Em um momento eu tô com 10 mil pessoas gritando, no outro eu tô no quarto do hotel sozinho, não dou conta. Exatamente, mas ao mesmo tempo também nunca me imagino dentro de uma estrutura sendo CMO de uma empresa multinacional, cheio de processos. Nem sei se um dia, obviamente, né, a Convertido está num caminho de ser uma empresa muito grande, mas vai ser do meu jeito. Vocês dobraram de tamanho? A gente triplicou em 18 meses. Né? A gente cresce lá, ano passado foram 52%, esse ano a meta é até 30 e tantos. Mas você estava falando assim, a gente não sabe para onde a gente vai, até determinado momento, né? Cara, em 2022 foi esse trabalho que eu fiz ali de montar um conselho. Cara, o Vansan do Bois é um cara... Conselheiro professor da Dom Cabral, conselheiro de grandes empresas. Até hoje eu falo, Vansan, não sei por que você aceitou. Porque eu nem, sabe... ele nem... Eu não consigo nem explicar porque que ele tira o tempo dele. É óbvio que a gente remunera ele. Mas assim, ele poderia estar em... Cara, poderia estar em qualquer outra multinacional e ele tem ali suas 20 e tantas empresas que ele é conselheiro profissional e a FAI está entre elas. Rodrigo Miranda é um cara que eu conheci quando ele tinha uma startup. Ele não tinha dado certo na vida ainda. E eu falei assim, esse bicho tem um potencial grande. Eu sou um pouco mais velho que ele, né? Eu falei, cara, esse cara tem um potencial. E aí eu falava, ele tinha alguns mentores já na época. Eu falava, cara, você é melhor do que esse mentor seu. Falava umas coisas assim, eu já vi um potencial ali. Eu apostei neles, assim, no sentido de, eu quero estar junto, esses caras vão longe. E esses dois caras, junto com meus sócios, claro, eu nunca tive tanta clareza de onde a gente está indo. Né? A gente acabou até falando mais de artes, né? Natural. Mas assim, hoje a gente tem um filtro, cara, a gente sabe para onde a gente está indo. A gente sabe se o barco está desviando do rumo. Tem as metas lá de longo prazo, a gente desdobra os indicadores e olha mês a mês se a gente está acompanhando, se a gente está chegando no caminho. Toda semana eu tenho uma reuniãozinha no bom sentido, uma bela de uma reunião de comitê com os diretores ali das áreas. E eu sei para onde a FAI está indo, o que a gente planejou que não realizou, qual que é o plano de ação, qual que é o sprint da semana, quem que a gente precisa ajustar. Então, você gosta dessa parte de processo? Cara, Foi uma coisa que eu descobri. Eu descobri que eu gosto de ser gestor. Eu descobri que eu amo o processo. Que eu acho que pra mim isso aí é a coisa mais bonita que tem. A clareza é muito bom, cara. Você não saber se tá fazendo certo e errado. E quando você tem essa porra, você fala, fiz merda. Sim. Ou acertei muito. Cara, a gente traça metas ousadas, né? E aí tem linhas de produtos e tal. A gente alcançou... Eu fiquei abaixo da meta em uma linha de receita em janeiro e fevereiro, 10% abaixo e tal. Só que a gente atingiu 80% da meta do ano em janeiro e fevereiro num determinado produto. Eu não sabia o que fazer. Falei, cara, é a hora de redesenhar a meta ou se eu mudar aqui, eu tô pintando o alvo em volta do dardo que eu já joguei. Então, mesmo com tudo isso, a gente continua aprendendo, ajustando, né? Claro. Cara, isso é uma coisa que... Falando agora do Rodrigo Miranda, que vou contar a história de como eu conheci, que passa por você também, mas ele fala isso, não existe empresa perfeita, né? Da porta para dentro, todo mundo acha que a sua empresa está muito bagunçada. E existem muitos empresários que não tiveram oportunidade de trabalhar em grandes estruturas, de grandes empresas. Do vizinho tá verde a grama, né? Exatamente. Então, eu sou muito grato pelo tempo que eu passei dentro de grandes corporações, né? Entre elas posso citar, né? De novo aí a Vetex, que eu fiz toda a expansão para a Europa da Vetex, conheci o Mariano através de conteúdo, eu tinha um portal. Eu lembro que eu te via, no Instagram, tá na Romênia, daqui a pouco ele tá na Itália, daqui a pouco... O que você tá fazendo, Juan? Fazendo evento em hotel, o que você tá fazendo aí, não estava entendendo nada. E sabe como que foi essa história? Acho que é legal, inclusive, contar, porque tem tudo a ver com a criatividade. Quando eu mudei para a Dinamarca em 2014... Eu conheci o Carlos Monteiro, um abraço, Carlitos. Carlos virou meu sócio, um grande amigo. A gente teve, assim, uma trajetória incrível, assim, sabe? De até hoje arrepiar de como as coisas acontecem. Por isso que eu falo da sorte, mas a sorte está sempre aliada a isso, né? A você estar preparado e você estar ali com a sua casa pronta para poder receber essa oportunidade quando aparecer. Quando eu conheci o Carlos, ele tinha mudado para a Dinamarca já um pouco antes que eu. E ele tinha aberto lançado um site chamado themarkbrasil.com. E a tese de negócio dele
que eu gostei muito e logo me atraí, apesar de ele não ter nenhum cliente naquele momento. Na verdade, ele tinha um cliente. Poxa, o Brasil é um mercado gigantesco, mas ao mesmo tempo, é um mercado gigantesco que usa muito a internet. Na época o Orkut era um case assim, cara, o Orkut só bombava no Brasil. É igual meme. E era uma das maiores aqui. empresas. Então o Brasil sempre foi muito ativo, muito usuário, heavy user, né, de internet, mas não existia startup. Igual hoje, cara, hoje tem grandes empresas, grandes startups. O Brasil é um mercado que desponta dentro da tecnologia, principalmente de e-commerce, né, digital. Fábricas de software E também, a ideia relevantes. dele era trazer e a Dinamarca ao contrário, um país do tamanho do Espírito Santo, com, cara, um PIB gigantesco, com várias empresas que não tem mercado para atender. E na Europa é tudo muito fragmentado. A Suécia é irmã, mas fala outra língua, tem outra moeda. A Noruega também é a mesma coisa. A Alemanha já é outro mercado, com outras coisas. Então você anda 5 horas de carro em volta, 5 línguas diferentes que ele tem que falar, 5 moedas diferentes, então é muito complexo. E ele teve uma grande ideia na época, que vou trazer essa galera para o Brasil. E a gente trouxe 3, 4, começamos 5 empresas. Por acaso foi na área do e-commerce, então a gente trouxe assim, uma empresa de recomendação, que na época isso era uma grande inovação, né? Quando você entrava no site ali, aparecia um chatbot. Cara, na época isso era, como eu posso te ajudar? A gente trouxe isso para o Mercado Livre, trazia a galera para cá, batia lá no Mercado Livre e falava, tem uma empresa da Dinamarca que tem um chatbot. Porra, abri as portas, falava, vem aqui agora, eu quero conhecer. E começamos. Só que isso em 2014, gente. Então, cara, o LinkedIn era mato, não tinha ninguém ali dentro. E aí a gente ia postando em conteúdo, postando em conteúdo. Até muito rápido isso, acho que em 1 ano... O Mariano Faria, que já falei, né? CEO, fundador da Vetex, que para quem não conhece, é uma plataforma de e-commerce do Rio de Janeiro, que na época, em 2014, já era líder na América Latina, já tinha clientes como hoje Disney. É mundial. Hoje é top 3, eu acho, mundial. Enterprise, né? Então, para grandes empresas. Então, tinha... já na época eu conheci o Mariano, Disney, Coca-Cola, Walmart, Sony, grandíssimas marcas, claro, as operações aqui na América Latina. Mas essa marca, ele já carregava essas marcas. Simplesmente o Mariano Faria manda uma mensagem pro Carlos, que era o meu sócio. E aí, Carlão? E aí? Muito legal, tô acompanhando o trabalho de vocês aqui. Tem um tempo que a gente conectava com as pessoas, né? Ficava ali, passava horas do dia mapeando os leads, né? Trabalho de marketing, hoje tem um nome para isso, né? ABM, Account Based Marketing, né? Então é um marketing baseado em contas, né? Quem trabalha com high ticket aí... Você nem sabia o que você estava fazendo, mas nem estava sabia fazendo o que eu estava fazendo, exatamente. Então assim, cara, usando o LinkedIn, a gente pagava o Sales Navigator na época, que também, para quem não conhece, é uma baita ferramenta para vocês que estão trabalhando aí. Cara, preciso vender B2B, né? Que é empresa para empresa, com ticket alto. LinkedIn, Sales Navigator, a gente, cara, tava lá capinando. Entramos em contato, conectamos com o Mariano, ele começou a ver o nosso conteúdo. Falou, cara, massa, quer fazer ao contrário não? Quer pegar do Brasil para Dinamarca? Não, ao contrário. A gente falou, porra, muito legal, nem acreditamos. Na época saímos, abrimos champanhe. Mandou 2 passagens pra gente que conecta muito com o que você falou. Ele falou, só contrato se vier ficar aqui em casa. Minha família, vai conhecer minha família, vão fazer churrasco. Isso aonde? No Rio? Ele tinha mudado para Londres. Olha como é que a gente é, né? Os empreendedores. Pegou a família dele toda, falou, vamos começar uma estratégia na Europa? Quem vai sou eu. Pegou a família toda dele, levou para a Europa. O Geraldo, que é o co-CEO, né? Que ele é da parte técnica, ficou no Brasil desenvolvendo. E outros sócios foram para os Estados Unidos para fazer a abertura dos Estados Unidos. Quando ele chegou lá, ele precisava de braço para ajudar ele a fazer isso. Começou a pesquisar. De alguém para desmatar o mato alto e abrir mercado. E vários matos em vários mercados. Contratou a gente passou o final de semana na casa do Mariano, conhecendo a família dele, conhecemos os filhos dele. Inclusive aí, o Mariano, muito obrigado por tudo. Cara, ele abriu um mapa assim na TV, coisa de sabe, eu olho assim e falo, cara, que coisa maluca. Experiência legal, né? Abriu um mapa da Europa, falou assim, por onde a gente vai começar? E é o Discovery. Hoje eu sei que o nome disso é Discovery. Pá, é isso. A Vetex é assim, abriu a plataforma, tem essa feature. O nosso concorrente é o SAP, tem isso. O modelo de negócio dele é assinatura assim. A gente pega 1%, ele, né, não tem... Enfim, fomos estudando e falamos assim, vamos queimar a vela das 2 pontas. Vamos no país mais parecido com o Brasil, ou seja, o país mais pobre da Europa,
E já que vocês estão morando na Dinamarca, vamos testar um dos mais desenvolvidos ali, que é a outra ponta. Acabou que o primeiro país, né? Então, Dinamarca e Romênia. Era o país com a pior infraestrutura, porque a gente identificou que tinha algumas funcionalidades de CEP, que o Brasil não tem muito CEP, então precisava de ter uma geolocalização ali, que o Google marcava na época, isso não existia. Você marcava ali onde era o CEP da pessoa. Cara, na Dinamarca deu tudo errado, na Romênia voou. A gente foi pra Romênia, ia pra Romênia de segunda a quinta, eu já fui pra Bucareste mais de 12 vezes na vida, no LinkedIn. Ele passou um playbook pra gente, assim que você faz. Vai no evento, enfim, não vou me delongar durante isso. Durante 2 anos e meio, a gente abriu mais de 6 mercados pra Europa, nos Estados Unidos, como conteúdo. Fazendo conteúdo. Não, e agora tem uma novidade para 2026, gerar conteúdo. Né? Agora é amor, né? É o negócio do piano, velho. Tem 7 ali, tem 7 notas e suas variações. Exatamente. E assim, para quem acha que tá atrasado, daqui a 20 anos vão estar falando. Cria conteúdo, faz um site. Quando eu vim abrir a Convertido, aqui no Espírito Santo, que depois eu fui trabalhar na CCT, que é em São Paulo, eu falei, cara, aqui no Espírito Santo não tem nada, não. Pra mim, né, pô... Tinha mais de 10 anos que eu não trabalhava no Espírito Santo. Fui conversando com fui ali, fiz uma consultoria numa empresa e falei, cara, site é uma demanda. Ainda site institucional é uma demanda. Eu conversei com uma pessoa hoje, falei, cara, quero umas dicas suas. Quem é que faz site de visão aí, de negócio. Quem faz site? Eu falei, porra, essa dica que você quer, irmão? Eu tenho outras. Porra, primeiro você passou meu telefone, né? Essa não precisa, não. Eu te passo ali, o cara faz tudo. Não, mas é uma questão. Sabe por quê? Porque precisa do discovery. O discovery que é o principal. Porque para você fazer um site, você vai falar o quê? O que vai ter no título? Qual que é a sua proposta de valor? Não sei. Quer falar com quem? Não sei, exatamente. Você resolve qual um site que você precisa ou no WhatsApp você resolve tudo? Então, assim, é muito legal como essa questão da criatividade. E um ponto aí, o Mariano, ele não patrocinava, ele não tinha, quando a gente ia fazer os eventos em grandes feiras de e-commerce na Europa, ele pegava um stand ok, gastava o dinheiro todo dele na festa. Porque ele queria conectar a marca dele à hora do divertimento. Então, ele sempre foi o cara que o VTEX Day, poxa, que já trouxe... A gente trazia na época os gringos tudo. O que eu fui tinha Lewis Hamilton, show do Thiaguinho. Exatamente. E minha responsabilidade era trazer os gringos todos pra cá, pra viver isso. Teve Barack Obama, veio falar no VTEX Day. E aí, a gente tá chegando aqui no final, só pra poder... fechar com essa parte de conteúdo e de educação, o Mariano teve uma ideia da cabeça dele, que são, de novo, a criatividade, de fazer... Ele falou, não, é educação. Educação é o futuro. Antes de pandemia, antes de ter lançamentos, cursos, mentorias online... Infoprodutos e tudo isso, mais que o boom foi na pandemia. Antes disso, o Mariano teve uma ideia. Ele criou o Instituto Europeu de Gerenciamento de Gerentes de E-Commerce. Nunca existiu. E assim, tudo que existe, gente, uma vez não existiu, tá tudo certo. Foi uma ideia, ele criou, ele visualizou isso na cabeça dele. Mas quando você falou o nome, a gente já pensa o quê? Numa sede? Em Londres, talvez? E foi exatamente, foi em Cambridge. Aí, tá vendo? O que ele fez? Ele alugou uma sala e uns quartos em Cambridge, 20. Como a gente estava já há alguns anos fazendo essas andanças pela Europa ali, conversando com grandes empresas do varejo, ele falou, cara, o negócio é o seguinte, oferece para essas pessoas passar uma semana aqui em Cambridge aprendendo comigo e com vários mentores. E realmente ele trouxe mentores assim, CMO global da Pizza Hut, não vou lembrar agora, já tem muitos anos disso, não vou lembrar de todas as pessoas. O final vai ser bom, tá? Eu prometo. A gente levou pessoas da Europa inteira, grandes empresários. Na verdade, não, né, como eram empresas muito grandes, tinham diretores, tinham, né, CEOs, mas tinham CMOs, diretores, passando uma semana lá tendo uma aula sobre e-commerce. Ele não queria vender um instituto, ele queria vender VTEX. VTEX, sim. Só que quando as pessoas passavam um tempo com ele, ouvindo quão ele era bom, e o Mariano é se não o melhor do mundo, um dos melhores para falar de varejo online, esquece. Eu não queria comprar VTEX, queria comprar o Mariano. Fala, cara, esse cara tem que vir aqui para... Eu preciso estar com esse cara perto de mim. E ali ele fazia negócio. Na segunda edição do EICOM, que é o European Institute of E-Commerce Management, nesse meio tempo, a VTEX comprou a X-Tech, que era do Alfredo Soares. Alfredo, sim. E ele entrou para a VTEX. Eu estava lá no dia que eles anunciaram, foi em São Paulo. Gravei um podcast com ele esses dias agora.
fantástico. Sim. O cara pô, sabe muito de varejo, sabe de vendas muito, também, sabe muito. Você pergunta pro Alfredo, o Mariano, quem é o Mariano pro Alfredo? Eu fiz a pergunta. Então assim, cara, o Mariano é um cara que mudou a vida de muita gente dentro do Brasil. Eu tava no dia que eles anunciaram a compra da X-Tech e o Mariano levou o Alfredo pro Acon pra mostrar pra ele assim, ó, essa é a nova forma que a gente vai vender. E aí ele voltou pro Brasil com essa responsabilidade. Gestão e aí, 4.0, G4 Educação, exatamente. É isso? E aí, assim, eu não sou próximo do Alfredo, sim, mas a gente teve junto ali durante o Acon, durante alguns VTEX Day, o VPS. Mas à distância, eu vi o G4 acontecendo e ele foi surgindo e eu falei, cara... Eu já tô lá dando dinheiro pra eles. É, isso aí. Hoje você é mentor. Olha como é que... E eu levei o Rodrigo... Aí acabou que eu ia falar do Rodrigo Miranda. Eu te liguei e falei, cara, eu preciso de levar algumas pessoas pra cá. Eu queria levar alguém do Brasil, cara. Não tem ninguém de varejo diferente aqui, não. Você falou, cara... Tem um cara chamado Rodrigo Miranda, ele tem uma loja... Não deu certo ainda não, mas vai dar. Foi isso. Uma lojinha, e tinha acabado de abrir a Amazon Go. Ele falou, cara, tem uma loja aqui em Vitória, uma loja autônoma. Eu falei, não, você tá de sacanagem. Aí eu vim pro Brasil nesse meio tempo, fui na loja, eu vi que a tecnologia nem era nada demais, era um QR Code, mas a coragem de fazer no Brasil. Sim. Eu voltei e falei, Mariano, tô trazendo um cara aqui. Bicho, Mariano brigou comigo. Porra, tá Electrolux, Salavasa, aqui, você vai trazer um cara do Brasil, o cara tem uma loja. Eu falei, Mariano, o cara tem uma loja autônoma no Brasil. Conversei com o cara é fera. Bicho, 2 dias e eu levei ele pra Cambridge, tá? Rodrigo, você me deve uma ainda até hoje. Tá pagando lá no meu conselho, tá tranquilo. Tudo pago, que era assim, todo mundo foi com tudo pago, né? Porque a ideia ali não era ganhar dinheiro, era gerar oportunidade de negócio. Cara, no segundo dia, o dono da sala era o Rodrigo. Moleque, e isso ainda, ó, antes de aquisição, antes da chip, antes da PEC. 2 lições aí. Uma que a educação corporativa é excelente para gerar leads. E a segunda, que a gente tem talentos, não só no Brasil, como aqui no Espírito Santo, que são níveis global. E que às vezes a gente só dá valor depois que o cara dá certo. Depois que o cara dá certo, vai ter um monte de gente cercando. Esse e outros, cara, os meninos do PicPay, meninos porque são meus amigos, né? Meus clientes. Desse tamanho. Os caras de 40, 50 anos já. Mas que eu tenho um carinho absurdo, assim, que a gente faz coisas junto, né? E, de novo, eles não tinham uma empresa de sucesso. Eles tinham uma empresa de um QR Code para fazer um pagamento, mas também não acho que é a visão de uau, e descobrir uma pessoa. É a gente estar aberto. A gente estava agora com um cara em São Paulo, que ele falou da empresa dele, é uma empresa que eu já ouvi falar muito. E eu falei, pô, mas e vocês estão em qual round e tal? Não, cara, a gente está ainda, tô captando agora. A empresa, na verdade, eu tinha assim, eu fiz um hardware. Eu falei, pô, mas eu já ouvi falar muito de você, velho. E todo mundo falando, esse cara é fera, esse cara é fera, esse cara é fera. Ele ainda não ganhou dinheiro como ele merece. Ele ainda não tem uma empresa do tamanho que ele merece. Mas é o outro cara que eu sei, cara, isso aqui é 5 anos a gente pegar esse negócio aqui, ouvir, a gente vai falar, né, Pedro, tá? Sem falar quem é o Pedro, mas é um Pedro o nome dele. Esse cara vai fazer algo transformador numa área do Brasil que é uma das coisas que pulsa a nossa economia. E talvez seja aí o novo PicPay, né, dessa área. E cara, então você tá ali por causa de interesse? Não, o cara é bom, o cara agrega, o cara troca, né, ideia. Cara, quantas vezes eu resolvi bucha dos meninos ali, do PicPay, da Zite, da Chip, de startups, que depois os caras deram certo. Várias quebraram, outras como Paytime, que estão ali com a gente também. A Zig, que antes era Super Ticket. A Brava Eventos, que domina o mercado de eventos absurdamente no Espírito Santo. Já foi um dia o cara que fazia eventos de calorada comigo, mas eu via que de todo mundo que fazia evento, aquele cara tinha uma empresa. O resto fazia evento. Ele tinha uma empresa com CNPJ, empregado, né? Então, assim, às vezes está também nas conexões que a gente está aberto a fazer. Sim. E uma coisa que o Tufi, né, e outros que as pessoas me perguntam assim, eu amo da mentoria, velho. É uma parada que eu não cobro, né? Hoje eu comecei a fazer uma outra ali e tal, mas eles falam assim, cara, você já não tem tempo, você já tem um monte de coisa para fazer, por que você está ganhando com isso? Na verdade, essa é a pergunta que eles me fazem. O que você está ganhando com isso? Eu falo, não sei. Qual que é o ângulo, né? Eu não estou fazendo isso aqui por interesse, mas
Se eu puder, se eu tiver essa disponibilidade, eu puder ajudar e o cara não quebrar a cabeça, me satisfaz. O que eu tô ganhando com isso? Talvez uma satisfação pessoal que o dinheiro não compra. E eu fico feliz pra caralho quando eu consigo ver, pô, o cara aplicou e, né? Pô, se eu tivesse alguém pra fazer isso comigo, talvez a gente não teria feito tal coisa. Então, essas conexões, assim, que a gente faz na vida, né? E, pô, imagina, se algum dia a gente imaginou que a gente ia fazer negócio junto, A gente já tá aqui. que a gente ia falar de negócio, de cultura, de pessoas, de indicador. Não, a gente tocava violão, pô. Né? A gente não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E a gente viu ali, até no grupo de amigos, quem foi pra tal caminho. Não dá pra imaginar Não, o que ia. exatamente. Né? Não foi um investimento num relacionamento que, pô, um dia vai virar negócio. E as pessoas me perguntam, cara, como que você faz networking? Pô, você conhece tanta gente. Não dá pra saber. Não é uma técnica. Eu acho que talvez o grande motivo de eu ter me conectado com tanta gente boa ao longo da vida e tanta gente boa que me procura para eu ser o advogado, porque sim, eu tenho um escritório muito bom, que a gente tem uma estrutura, que o cara se sente seguro, mas ele quer estar próximo. Sim. Porque ele sabe que eu conecto ele com outro negócio, Sim, que eu olho para ele como exatamente. pessoa que... Ah, e qual que é a técnica? Eu acho que a técnica talvez é não ter técnica. Sim. É se conectar com quem você se identifica de verdade, porque pode ser... Que se algum for de dia- maneira despretensiosa, que algum dia isso dê em alguma coisa. E se não der? Se não der, tá tudo bem. Sim. Você tá gostando de trocar com aquela pessoa, ele tá tudo certo. Sim, exato. Cara, muito legal isso, porque pra mim essa é a coisa mais bonita que a gente pode ver, é olhar pra trás e ver. O Facebook antes tinha assim, ó, o seu mapa social, onde você conseguia ver as conexões. Direto eu viajo nisso. Eu fico pensando em O quem Instagram são as tem isso pessoas hoje, que eu né? conheci. Tem? Não, o Instagram tem uns negócios assim, quem te seguiu, quem visualizou. Eu não sei porquê. Ah, não, o Facebook ele tinha gráfico. Era um gráfico, sim, assim, um ó, mapa, né? que conectava as pessoas. E eu viajo nisso há muitos anos, porque eu trabalho com network, né? Todo mundo trabalha com network, na verdade, mas Sim. eu ativamente sempre busquei estar perto de pessoas que agregassem e que eu pudesse agregar. E se você for fazendo um rastro de onde você está, ou em um momento específico, assim, né? Por exemplo, fui conversar com o Alessandro Dadalto, Sim. outro dia, que está com a gente aí, aqui dentro da Enjoy, né? Inclusive agradecer aí a Enjoy por abrir o espaço aqui para a gente poder fazer esse podcast aqui. Um abraço, Wander. Enjoy, para quem não conhece, é uma escola de negócios aqui do Espírito Santo. E eu conheci o Alessandro O Dadalto. advogado do Wander é maravilhoso. Eu conheci o Alessandro Dadalto no Disruption, que é um evento, né, uma comunidade de grandes empresários aqui. Cara, uma pessoa de mercado que veio do varejo, enfim. Conversando, ele falou, cara, preciso de você, preciso da sua agência. Vai lá na Investor Tech, hoje ele é investidor e mentor de startups. Resumindo, descobri que ele investia na startup que eu ajudei meu pai a criar lá em 2012, que é o OneGrid. Essa foi o primeiro investimento da Investor Tech, que é a empresa dele. Para ele começar, ele falou, foi a primeira tese de negócio dele. O Fernando Rivera, que hoje é Mexicano. sócio dele, que é sócio da OneGrid, ele conheceu... O Alessandro investiu na OneGrid, o Fernando era sócio. O Fernando é americano, Tex-Mex, né? É americano / mexicano. E era aqui da Startup, foi uma das primeiras aceleradoras aqui do Espírito Santo. Ele chegou em mim pelo LinkedIn quando eu morava na Dinamarca. Eu apresentei ele ao meu pai, ele virou sócio do meu pai. O Alessandro investiu na OneGrid e o Fernando virou sócio do Alessandro. Quando ele me contou isso, eu falei, a Investortech só existe por minha causa. Fui eu que Eu fui conectando os pontos todos. Então, cara, você vê como você muda a vida das pessoas mesmo. E pra mim, essa é a arte do negócio. E nem sempre com intenção. Isso. Não, a intenção é no micro, né? Sim, mas não com interesse, isso que eu quis dizer, não sendo interesseiro. Isso, exato. E obviamente a gente tem, né? A gente não... Não, a gente tem as nossas metas, a gente tem as nossas coisas, cara, não, calma aí. Tem muita gente que a gente poderia se conectar à força. Não dá, né, também. A conexão, ela tem que ser genuína, né? Então, Tem uns inclusive, caras, eu assim, queria... que até é famoso, assim, gente que... Enfim, que eu tive a oportunidade de conhecer, que a gente até brinca assim, pô, não dá muito pra ser amigo, né? Não tem assunto. Né? O cara, pô, seria legal, mas não tô afim, velho. Não tem muito assunto em comum, né? Exatamente. Cara, então, pô, obrigado. A gente até já passou, eu fui olhar o horário aqui, a conversa boa. Eita. Foi indo. Queria fazer um convite, cara. Queria convidar você para ser co-host
para ser parceiro nessa comunidade que a gente tá... É co-host do podcast, mas parceiro nessa comunidade do Arte do Negócio. Eu acho que a gente tem uma Já história aí. É isso. Então vambora. Tem muito trabalho? Como é que é? Tem nada. É só falar, conectar, Isso aí tá... tomar uma cervejinha pode tocar um violão de vez em tocar um quando. violãozinho de vez em quando. A gente vai juntar essa galera, agora, cara. você que ouviu a Arte do Negócio. Muito bom, Temos cara. um novo Muito bom. host. Tá gravado, agora é oficial. É oficial, é oficial. Vou fazer um contrato aqui. É isso. Depois eu ligo pro meu advogado pra gente acertar os detalhes. Bom, cara, obrigado pelo convite. Muito legal, te ver primeiro como amigo, depois o cara que foi morar fora e fez uma doideira lá de abrir um monte de coisa. E aí volta, e aí vai pro marketing, aí monta uma empresa, a empresa cresce. Vira músico, abre banda de novo. Abre uma banda de novo. E inclusive, você não sabe, eu falei, cara... Eu acho que já dá pra ter uma banda de novo. Quando eu vi que vocês estavam ali, eu falei, pô, que saudade de ter uma banda. E me motivou, assim, a voltar com isso. E agora a gente consegue, né, juntar os caminhos de novo agora, então, mais ainda. Mas juntar esses caminhos do que a gente gosta de fazer enquanto arte, do que a gente gosta de fazer enquanto negócio. E de estar próximo das pessoas que a gente gosta e que a gente tem assunto. Sem precisar... A gente ficaria aqui 10 horas, sem dúvida, conversando, sem precisar de câmera gravando. Um copinho desse aqui... Né? E o assunto vai, a gente fala de negócio, daqui a pouco a gente fala de música, daqui a pouco rola um futebol também, e volta pro negócio, e vem uma ideia, faz alguma coisa. Então, dos vários encontros que a gente teve nessa vida, muito bom te encontrar nessa pauta aqui. Obrigado. Bom demais, irmão. Valeu, Obrigado a você. Tamo juntão.